Fala aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e olha, me faltam palavras para o sentimento que eu tive, da enxurrada de sentimentos que eu e todos nós tivemos nisso daí. Só sei que, foi difícil, foi difícil, mas foi legal. E aí, galera, aqui é o Jonas e vivi para ver um grande prêmio da Rússia bom, hein? Pensei que eu ia morrer e não ia conseguir ver uma dessa, mas olha, finalmente, depois de 8 anos, depois da pista já vai sair do calendário, teve um grande prêmio bom. E eu sou o Yuri e essa temporada é uma das melhores da história recente da Fórmula 1. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu programa que vai analisar todas as corridas da Fórmula 1 de 2021. E olha, eu não posso concordar mais com o Yuri, é uma das melhores temporadas, eu acho que eu vi na minha vida, e muito boa mesmo, um nível muito legal, alto nível de pilotagem, ótimas corridas, e também concordo com o Jonas que, tal qual fez como o Bottas é bom na Rússia, a Rússia fez igual ao Bottas, começou a ficar bom depois que sabia que ia sair, né? E começando com isso eu passo pro meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, aqui tá tudo certo, e aí, Yuri, mais ou menos isso, né? A Rússia, pra quem não sabe, vai ter o Grande Prêmio, teve o Grande Prêmio desse ano, vai ter mais um no ano que vem em Sochi, vai continuar tendo o Grande Prêmio da Rússia, mas vai mudar para uma pista nova em São Petersburgo a partir de 2023, né? A pista lá em Sochi, que é o estacionamento do Parque Olímpico, basicamente, eles vão construir mais prédios lá, mais algumas coisas, e aí vai ter que, não vai mais existir. Vai mais ou menos aconteceu com o Jacarepaguá, né? Exatamente, mas ainda teve a chance, né, de se mostrar alguma pista, embora não tenha apresentado boas corridas, enfim, mas Jacarepaguá sequer teve essa oportunidade, né, acabou com isso e foi para frente, e hoje é praticamente uma pista esquecida na memória do torcedor comum, exceto para nós que somos mais acompanhantes mesmo, mas eu duvido que poucas pessoas, a maioria se lembre de Jacarepaguá, tirando os saudosistas de plantão, né? Simplesmente passou e bola para frente. Mas esse é assunto para um outro podcast, senão a gente vai ficar uma hora só falando disso, que também é um assunto bem legal. E para acompanhar esse podcast, esse episódio, está aqui com a gente mais uma vez o nosso convidado Yuri. E aí, cara, como é que você tá? Seja bem-vindo. Fala, Marcão, muito obrigado por terem me chamado aqui de novo. Exatamente, foi uma ótima corrida, tanto na parte seca quanto principalmente na parte final, né, quando teve chuva. E nós temos muitos assuntos para falar aí, porque é uma prova que, com toda certeza, nós vamos lembrar por muitas razões. Uma delas, né, Lewis Hamilton chegando à sua vitória de número 100, 3 dígitos. Já era impressionante alguém ter chegado e passado o grande Schumacher, né, com 91. Agora 100 é uma coisa absurda demais, né? Fora de base, né? E o GP da Rússia, ironicamente, né, ficou 8 anos para ser a melhor de todos os tempos, por assim dizer, só que se tivesse uma outra corrida boa, dificilmente superaria essa, porque a gente teve muita coisa em jogo. Então a gente teve a primeira vitória do Norris, que não aconteceu por conta de uma chuva faltando 5 voltas, que é uma coisa que é raríssimo de acontecer, e aí os deuses do automobilismo quiseram que fosse ali a 100ª vitória de Lewis Hamilton. Então vamos falar também um pouco dessa... Não da trajetória do Hamilton, mas sim da trajetória da corrida que levou isso, levou esse número redondo, né, centenário, esse número de grande valor assim, pro automobilismo, e a gente vai analisar, mas acabou sendo no final a melhor de todos os tempos da Rússia, e assim, a muito melhor, né, fora de base o que aconteceu. Completamente fora da curva. Parece que estava acumulando tudo o que aconteceu para jogar numa paulada só, sabe? Assim, é a pessoa que não aposta na Mega Sena para apostar uma vez e ganhar. Foi basicamente isso que aconteceu. Basicamente é isso, é completamente fora da curva. Eu acho que mas assim, se não, até rolou por causa que da classificação que a gente falou um pouquinho, deu embaralhado, então ia dar um embaralhado na corrida, mas se não fosse o final de semana chuvoso ia ser aquela procissão que geralmente rola.
Pois é verdade. E, bom, para isso, vamos falar também agora do nosso decorrer aqui. A gente vai começar com esquenta, mas antes, como sempre, não se esqueça de compartilhar aí o nosso podcast para todo mundo que você conhece. E se você nos acompanha no YouTube, se inscreve, dê like, ative o sininho, compartilhe para todo mundo e também aproveite que você está no seu canal de podcast favorito, se inscreva e também compartilha com o pessoal para ajudar o nosso trampo, porque a firma agradece. E a gente tem bastante conteúdo, trazendo bastante conteúdo para vocês e temos muita coisa para falar. Vamos lá, vamos começar então com o nosso esquenta, que é falar da classificação, que foi uma classificação muito boa também, que também teve chuva no final, e isso deu uma embaralhada magnífica, para não dizer algum palavrão, porque foi muito boa realmente o que aconteceu, principalmente no Q3, onde a gente teve ali um George Russell largando em terceiro. O Norris em primeiro já é surpreendente, o Sainz em segundo, beleza, tão surpreendente quanto. Agora um Russell em terceiro, de novo, sabe, é muito legal, é muito surpreendente, e eu já quero começar por aí, dizendo assim, rapaz, como o Russell é bom de chuva, e o Norris também, você não acha não, Yuri? Eu acho, olha, os dois deram show, né, e vou me aprofundar um pouco mais no Russell, falar até sobre o domingo já, né, ele simplesmente foi para os pontos em 4 das últimas 5 corridas, então assim, acabou demorando muito para ele finalmente pontuar pela Williams, né, até nesse ano que o carro deles não é de fim de grid como tinha sido nos outros 2 anos que ele estava lá, mas quando começou, foi todo final de semana, né? Como eu falei, 4 das últimas 5. E tem um número que eu vi hoje, nas últimas 6 provas, Russell, fez a mesma quantidade de pontos que o Pérez, que tá na Red Bull. Então é claro que aquele segundo lugar que o Russell conseguiu no não prêmio, né, que vocês chamaram aqui, conta pra isso, mas assim, é uma Williams contra uma Red Bull e um cara que a Red Bull trouxe justamente para ajudar no título de equipes, né, então o Pérez, enfim, eu já tô trazendo outro cara pro meu comentário aqui, mas o Pérez, né, faz um ano não digno do que se esperava dele. Concordo plenamente. A gente vai ter aí o momento paulada no Pérez, só que hoje não, porque hoje o Pérez correu bem. Essa última corrida o Pérez realmente correu bem e foi bem atrapalhado aí pela equipe, dessa vez, de verdade mesmo. O Pérez correu muito bem, mas de fato, em termos de campeonato, já falei uma vez, já falei de novo, concordo com o Yuri, tá muito abaixo daquilo que foi entregue e que foi pedido, e por muito menos outros já saíram, né? E ele vai continuar aparentemente, né? Mas assim, o que a gente pode ver é que o Russell, tanto o Russell quanto o Norris, eu quero focar nesses dois, principalmente na classificação, porque foi realmente um ponto fora da curva. O Sainz também é ótimo piloto, fantástico mesmo, mas o Russell e o Norris, eles têm uma leitura de chuva que é diferente. Não é igual, assim, não é os únicos, só eles têm, outros têm, mas pela idade que eles têm, eles já têm uma leitura de chuva muito, muito aprimorada, na minha visão, assim. O Russell, principalmente, porque quando ele viu que estava começando a cair as gotas, e ele falou assim, não, bota o intermediário aí para mim. Não, Marcão, calma, foi ao contrário no final. É verdade. Tava secando e ele falou para colocar seco. Isso. Foi ao contrário. Perdão, na corrida foi o contrário, é isso mesmo. O Russell, quando viu que estava secando, ele falou, vamos colocar o pneu seco, mas de qualquer forma, a leitura é válida. Tipo, ele viu se o chão estava ficando molhado ou seco, ele foi lá, vamos colocar o pneu seco. Eu acho que ele fez certíssimo, primeiro porque ele tem uma Williams. Hoje eu acho que já pode ser considerado o terceiro pior carro do grid, né? Ou seja, o terceiro pior carro do grid não passaria provavelmente não entraria nem no Q3, e ele conseguiu colocar. E ainda assim, tipo, ele foi o primeiro a fazer isso, foi o primeiro a dar certo, e aí não deu sobra para os demais, né? Quem conseguiu seguir no balaio foi o Norris e o Sainz, que conseguiu ter uma leitura, copiou, por assim dizer, mas teve uma leitura, uma agilidade muito imediata, né? E tomaram boas decisões e acabaram fechando aí o top 3 na largada, né? E aí eu passo pro Jonas para falar um pouquinho desse assunto. Eu concordo, eu acho que tanto ele quanto o Norris, eles têm uma ótima guiada, quando nesse tempo meio chovendo, meio secando, quando tá molhando a pista, os dois têm uma sensibilidade muito apurada nesse momento, que é o pior, porque
quando tá chovendo total, você tá com pneu de chuva, lógico, é ruim também. Mas você tá com a condição, né, o pneu certo na hora certa. Quando está seco, você tá com o pneu seco, condição ideal. Mas quando tá mudando, é a pior hora, né? Porque o cara passa num lugar que tá mais molhado, outro tá mais seco, escorrega ali. Então os dois foram geniais, e o Russell, como você falou, o Norris chegar na pole com a McLaren é muito legal, já era uma coisa que não ia acontecer, mas eu achava muito mais plausível do que o Russell marcar um terceiro lugar, apesar do que aconteceu lá em Spa. Ainda assim, eu achava muito mais complicado do que o Norris ganhar o primeiro, né? O Russell ser o terceiro. Mas então, se você parar pra foi incrível. pensar, o Norris ia fazer a pole na Bélgica, que ele teve um acidente lá na pista, realmente com condições ruins. E o Russell ficou, acho que em segundo ou terceiro, se eu não me engano. Ele ficou em segundo. Ele ficou em segundo, porque ele também teve uma boa leitura. Tudo bem que os outros acabaram não saindo, mas ainda assim, ele deu uma volta, teve um feeling ali, né, de fazer a guiada, e completou a volta e vai ficar em segundo. Então, assim, é realmente esse pessoal da Inglaterra, acho que os ares da Inglaterra chuvosos dizem que o quanto eles são bons, assim, né? Então eu acho que isso também matura o piloto, né? De tanto correr em Silverstone, porque praticamente chove o tempo todo, então não tem jeito. Para continuar correndo, tem que aprender a correr na chuva, né? Só os ingleses e os paulistas sabem bem feito isso. Então eu acho Exatamente. Mas só voltando um pouquinho, de novo, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas esses dois, mais sendo o Verstappen, que é um veterano, mas é super novinho, com o Leclerc, com o Sainz, que é um pouquinho mais velho, mas é muito bom. Eu acho que os próximos 10 anos da Fórmula 1 aí estão garantidos, com a safra muito boa aí de pilotos. Assim, eu acho que faz tempo que eu não vejo tanto piloto bom ao mesmo tempo no grid, além de tudo. Lógico, tem uns pereba aí, mas assim, o nível tá muito alto, sabe? Tipo assim, a gente que acompanha até, sei lá, dos anos 90 pra cá, 2000, sempre tinha uns 3, 4 que você falava, o que eles estão fazendo aqui? Nesse ano eu acho que tem um que você fala, o que ele tá fazendo aqui? E aí tinha uns caras medianos e tinha uns 2, 3 que eram incríveis. Agora eu posso falar que deve ter uns 5, 6 que são realmente incríveis, dos mais novos, além do Hamilton, que é incrível. Eu acho que o Vettel, apesar dos pesares, ainda é um piloto incrível, o Ricardo é um piloto incrível. Então acho que metade do grid é tipo de um nível muito bom, assim, a molecada. Então eu tô feliz pra Fórmula 1 nos próximos anos aí. Com certeza. Tem todos esses nomes que você citou, tem os dois franceses também que já ganharam corrida, né? Que é o Gasly e o Ocon. É uma baita geração em um esporte que está muito mais popular do que foi no meio da primeira década desse milênio, né, com tudo que está sendo feito pelos novos donos. Então, assim, e se espera que os novos carros deixem tudo melhor e mais próximos. Então, assim, sabe, quem está começando a ver agora, e é muita gente, tá vendo numa hora boa, porque que os próximos 10, 20 anos vão ser muito, muito bons, apesar de nós agora estarmos perdendo nomes, como o Raikkonen vai parar, o Vettel não vai correr muito mais tempo, o Hamilton também não, né? Mas essa geração que já tá aí, né? Não é que tá vindo, eles já são muitas estrelas hoje em dia, são muito, muito bons. Exatamente, e eu acho muito difícil eles saírem, assim, a não ser que venha uma outra oportunidade ou eles realmente caiam de rendimento, né? Porque também a gente não pode, assim, a gente não pode levar em consideração de que todos eles vão ter o seu auge perdurando por tanto tempo quanto foi, por exemplo, o Hamilton, né? O Hamilton parece que, assim, ele tá no auge ainda mesma coisa de 5, 6 anos atrás, sabe? Ele não piorou, pelo contrário, só melhorou. E é diferente, por exemplo, você vê o Vettel não é o mesmo Vettel de quando foi tetracampeão, tricampeão, sabe? Não é, a gente vê, é visível isso. Mesma coisa pro Raikkonen, o Pérez também já é menos agressivo e por aí vai. Então a gente tem que contar com esses detalhes. Mas, se perdurar isso, se eles forem, e eu acho que podem ser sim, porque eles estão muito mais preparados, a tecnologia é melhor em tudo, sabe? Um cara com 40 anos, com mais de 40 anos como o Raikkonen, com 40 anos igual o Alonso, correndo, então eu acho que é super plausível sim. E eu acho que vai ser, assim, uma boa safra por muito tempo. Coitado da geração que tá na Fórmula 2 hoje, que provavelmente pouquíssimos vão subir, e que provavelmente a próxima geração deles, né, essa entre-safra provavelmente vai ser esquecida,
que foi tipo aquela safra que quando entrou Hamilton e tal, e sei lá, o Pedro de la Rosa com a mesma idade não entrou, correu um pouco só, e tantos outros pilotos bons que acabaram não entrando na Fórmula 1. Eu acho que essa entre safra vai estar um pouquinho azarada e só vai vir a próxima mesmo, que é a geração Fórmula 3, e olha lá. Bom, mas continuando agora, falando agora, antes de começar mesmo a falar da corrida, para a corrida começar, a gente teve aí uma manobra da Mercedes um tanto quanto, na minha opinião, infantil. Eu acho que é a palavra, não vou nem dizer amador, eu acho que eu vou dizer infantil. Que é o seguinte, todo mundo já sabe que o Verstappen ia perder 3 posições por conta do acidente que aconteceu em Monza, né? Além, como ele já ia ter essa punição, então o que eles fizeram? Vamos trocar todo o motor e ele vai largar de último e tudo mais, né? Aí a Mercedes chegou ao seguinte, vamos trocar todo o motor do Bottas também para poder fazer marcação no Verstappen, porque aí os dois largam lá de trás. Cara, esquisito. No mínimo esquisito, porque assim, o Bottas já tinha trocado todo o motor em Monza, largou lá no fim do grid. O Bottas não fez uma boa classificação para a corrida agora da Rússia, largou em 7º. Só que ele trocou tudo e ficou lá atrás. Cara, eu acho que no mínimo, se ele tivesse em 7º, ele ia segurar muito mais o Verstappen. Porque ele ficou lá atrás, o Verstappen é mais piloto, tem mais carro, estava com um carro melhor. E o que aconteceu? Em 7 voltas o Verstappen passou. Foi pro brejo a estratégia da Mercedes. De verdade, eu não entendi o que teria acontecido. Fazendo uma futurologia de algo que não vai acontecer, se o Bottas largasse em 7º ali, vamos supor que ele perdesse uma posição, largou mal, caía para 8º. O Verstappen estava lá atrás. Na hora que ele fosse encontrar o Bottas, o pneu do Verstappen já estava mais desgastado, o Bottas poderia segurar muito mais. Eu de verdade não entendi qual foi essa manobra de marcação homem a homem. Eu acho que foi uma das estratégias mais infantis mesmo da Mercedes que eu vi em todo o tempo. O que você acha disso, Yuri? Olha, eu concordo com tudo que você falou. Foi infantil, foi ingênuo, foi feio. E para ser muito sincero, eu só fui perceber que eles tinham feito isso depois, porque quando eu acordei 5 minutos antes da prova, né? Porque aqui foi 8 horas, então foi mais cedo do que o normal, eu nem tinha lido nada, e quando a largada rolou e eu vi o Bottas lá atrás, eu pensei que ele tinha ido mal, né, porque trata sido Bottas, evidentemente. Uhum. Então, eu só fui perceber eu só fui perceber depois que eles tinham tentado isso, e não para ser engenheiro de obra pronta, mas eu concordo muito contigo, era muito melhor ele ter ficado ali já dentro do top 10 e se o Max Verstappen chegasse, ele, né, poderia fazer um papel muito melhor de ele tentar segurar do que ele fez com a Red Bull, com os pneus frescos ainda, né? O Max passou como se ele estivesse passando para uma Haas, né? O Bottas foi inútil ali. Abriu a asa, e assim também, vamos lá, e também vamos trazer assim, tipo, o Bottas não estava lá muito afim de segurar a posição também não, viu? Olha, eu vou falar, eu acho que o Bottas já tá fora mesmo, né? Primeiro que contar com um cara que tá fora, faltando 6 meses para acabar, faltando 4 meses para acabar a corrida, ele já tá pensando em outro projeto, outra vida. Então ele falou assim, tá bom, quer trocar para trás, tá bom, tudo bem, troca. Você defende lá, não, pode deixar, eu defendo, vou fazer tudo que eu posso, entendeu? E fez tudo que ele podia, ou tudo que ele queria fazer naquela hora. Mas, sabe assim, foi muito esquisito, muito esquisito. O Bottas já tá pensando lá em comer uma lasanha, isso, lá na Série Alfa, tomar um expresso e um gelato, sabe? O cara não tá mais pensando ali já. Exatamente. Me fala uma coisa, Jonas. Eu acho, na minha visão, tá? Eu acho que o Hamilton não entrou no jogo do Verstappen, mas eu acho que a Mercedes está entrando. Você não acha que a Red Bull alugou um apartamento lá, um duplex pelo menos, na cabeça da Mercedes? Tanto que na corrida de Monza lá, eu não sei qual dos dois lados falou, que a disputa era com o Verstappen. Eu acho que foi a própria Mercedes falou, que a Mercedes sacrificaria a vitória do Hamilton para impedir o Verstappen de ganhar, e vice-versa, né? Então os dois já estão visando um do outro, mas eu acho que sim, como a Mercedes foi dominante durante todo esse tempo, eu acho que agora que tem um adversário à altura, tá sofrendo mais com essa história de querer ter porque antigamente a estratégia faz aí que a gente ganha. Agora realmente tem que ter uma estratégia para combater uma outra equipe. Então
eu acho que tá afetando um pouco sim. E sobre o Bottas rapidinho, eu achei zoadaço. O Bottas não estava tão na frente, até porque teve aquela questão foi embaralhado no final da classificação. Mas o Bottas vai bem na Rússia, geralmente, sabe? O Hamilton estava mais na frente e caiu lá para trás. Vai que ele fizesse uma largada animal e pulasse para segundo, para terceiro. Sabe? Não dá para saber. Aí ia ser mais fácil pro Hamilton também conseguir uma exposição. Segurava a galera e tal. Eu achei uma estratégia completamente absurda da Mercedes. A não ser que tivesse algum problema, eles não falaram, eu acho que não. Uma estratégia completamente absurda que não valeu de nada, como vocês falaram. O Verstappen deu tchauzinho pro Bottas quando tava ultrapassando. Então foi nada a ver isso. Exatamente. E outra, né? Eu acho que aí entra até aproveitando o gancho, né? Uma coisa que veio na minha cabeça agora, mas isso mostra o quão frágil é o regulamento da Fórmula 1 nesse ponto. Porque assim, eles estão trocando de motor como se estivesse trocando de meia, cara. Sabe assim? É o segundo motor novo que a Mercedes está disponibilizando para o Bottas por conta de uma estratégia. Você acha que uma Williams tem esse dinheiro? Você acha que uma Haas tem esse dinheiro? Sabe? Então, assim, tipo, eles estão tão na vantagem, tão na frente de uma forma tão desequilibrada que eles se dão ao luxo de trocar 2 motores em 2 corridas consecutivas e tá tudo bem, sabe? Então, assim, é a troca a todo custo por qualquer custo. Então, sabe assim? Ele vai fazer? Beleza, tá na regra. Mas eu acho que a regra tá um pouco descambada nesse lado. É porque nunca aconteceu algo parecido, né? Eu não sei se eles chegaram a fazer isso. Vai perder 22 posições, vai largar lá do outro país. Tudo bem. Mas e aí? O cara tem o melhor carro, faz o top 3 e tá tudo certo, sabe? Numa Fórmula 1 como essa, onde você tem uma Mercedes e uma Red Bull tão melhor quanto as demais, sabe? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Tá muito, eu achei muito exagerado, assim, muito a todo e qualquer custo, sabe? É uma crítica que vale muito e eu não sou fã também daquelas punições de mais 5 segundos, de mais 10 segundos que eles dão nas corridas, porque muitas vezes rola exatamente isso que você disse. O cara toma 5 segundos, beleza, mas ele tem uma Red Bull na mão ou tem uma Mercedes na mão e ele tira isso fácil. Então, o que aconteceu com o Hamilton. O Hamilton em Silverstone, ele tomou 10 segundos por conta do acidente e ganhou a corrida. Ele tomou 10 fucking segundos, cara, e ganhou a corrida. Sabe, olha o quão desequilibrado. Eles não pensariam isso se o carro fosse um pouco mais equilibrado. Ou eles não fariam uma estratégia como essa se fosse, por exemplo, uma McLaren contra uma Ferrari que está super parelha. Sabe, eles estão tão na vantagem que isso se torna uma opção viável para eles. E eu faria igual se eu tivesse nessas condições com esse dinheiro. Mas eu não concordo, né? Não acho que foi uma atitude legal. Além de ter sido estratégia, para mim, falha, sabe? Eu só não faria igual nesse caso porque eu acho besteira, mas exato. Em outro caso que pudesse, como você falou, com o dinheiro que tem e tudo mais, se precisasse de alguma outra maneira, não sei como, talvez eu fizesse, mas nesse caso eu achei despropositado da Mercedes. Eu não achei nada inteligente, eu achei a tática boa, meu. Exato, mas assim, eles têm tanto dinheiro, eles têm o dinheiro infinito, sabe? Eles colocaram Clapaucios lá no jogo, e aí ficou com dinheiro infinito, para quem conhece The Sims, tá aí a referência, mas ativado dinheiro infinito e pode fazer, até mesmo tomar decisões burras é algo plausível para quem tem dinheiro infinito, porque não vai fazer diferença essa diferença para eles. Tem um teto de gastos, eu não sei como é que fica isso aí, né? Mas teoricamente tem um teto de gastos. Né? Esse ano ainda não tem. Quando tiver o teto de gastos, vai mudar. Já tem esse ano? Já tem. Entendi. Bom, não sei. Eu não sei como é que envolve o desenvolvimento do carro. Mas beleza. Mas ainda assim, eu achei meio exagerado. Não sei como que funciona essa eu nem achei exagerado, eu achei burro. Eu achei a tática burra. Eu achei os dois, burro e exagerado. Exagerado pelo gasto, sabe? Assim, é capaz dessa próxima corrida ele querer trocar o motor também, sabe? Virou recurso. Se você for ver, o Hamilton com certeza vai ter que trocar o motor ainda. Eu acho muito difícil ele passar mais. Quantas coisas tem? 4, 5 corridas aí. 6 corridas ainda. 6 corridas sem trocar o motor. Eu acho muito difícil. É muito provável que quebre. E aí é ruim pra ele. Igual na Malásia, quando ele acabou perdendo o título pro Rosberg. Então, era mais fácil ter guardado tudo isso para uma troca do Hamilton e deixar o Bottas correr normal. Exatamente. A gente tem 6 corridas que estão marcadas, né? E aí tem mais uma que tá marcada, mas sem data.
E sem local ainda, vamos ver se rola mesmo. Vão criar um mês entre outubro e novembro, né? Basicamente. Estão dizendo que vai ser aquele anel externo lá de Bahrein. De novo, então, já avisei no Qatar, eu tô achando que vai ser na ilha de Lost mesmo, mas vamos ver. Basicamente, né? Bem, vamos lá, vamos falar agora da corrida, né? Uma corrida que foi muito boa, muito intensa, principalmente porque houve uma chuva de punições na largada, né? Então a gente falou do Verstappen e do Bottas, que trocaram o motor, e o Verstappen foi punido e tal. A galera foi lá para trás, tipo, a classificação e o grid de largada foi totalmente invertido, assim, né? E isso acabou causando uma ótima largada, ótima mesmo, assim, onde a gente teve aí uma largada de Norris em primeiro, Sainz em segundo, Russell em terceiro, Hamilton em quarto, Ricardo em quinto, Alonso em sexto, Bottas em sétimo, Stroll em oitavo, Pérez em nono e Ocon em décimo. E aí foi Não, Bottas não estava em sétimo, Bottas estava lá para trás. Não, ele classificou em sétimo e foi lá para trás, Stroll, Pérez, Ocon e Vettel. Aí, enfim, embaralhou tudo. E nesse embaralho, foi uma largada muito boa, muito emocionante, menos pro Lewis Hamilton, né, que largou mal de novo. e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais dele lá na frente, quando a gente for falar dele, porque é o seguinte, o que acontece? A corrida tinha tudo para terminar com o Norris ganhando, a primeira vitória, sequencial depois de Daniel Ricciardo, o Norris fez a pole, estava todo feliz, tudo certo, estava tudo certo. Ele teve um probleminha na parada dos boxes, se recuperou, estava tudo certinho se encaixando. Provavelmente o Hamilton, mesmo com o pneu mais novo, não ia conseguir segurar o Norris, que é bom de defesa. Aí vem a chuva, faltando 6 voltas, praticamente, né, 6, 5 voltas, e aí eles tá começando a ficar escorregadio, então assim, normalmente a gente fala do primeiro até o último, né, da classificação, só que vamos falar do primeiro, do vencedor moral desse fim de semana, que é Lando Norris, que decidiu apostar, ignorou as orientações ignorou, acho que é uma palavra muito forte, discordou das orientações da equipe, e a equipe endossou essa decisão, e acabou perdendo tudo, né? Deu um all-in e perdeu ali tudo que tinha que fazer. E por a nossa tristeza, acabou terminando em sétimo, numa corrida de cortar o coração para ele e para todos os outros que estavam torcendo, sabe? Então, assim, quero começar com o Jonas agora, primeiro para fazer uma análise geral do fim de semana de Lando Norris e da decisão dele, o que ele achou dessa decisão. Não, a gente até colocou aqui no nosso roteiro que Norris perfeito em todos os sentidos, mesmo com a aposta, é o que eu acho. Ele foi perfeito no final de semana, na hora que teve que correr lá na chuva, meio molhado, como a gente falou antes, meio molhado, meio chovendo, meio seco, ele foi muito bem, fez uma pole incontestável, foi incrível, não errou em nenhum momento, fez uma corrida muito boa, apesar de ter sido ultrapassado pelo Sainz no começo da corrida, mas eu não vi ele perdendo a confiança nem nada, eu achava que ele estava muito tranquilo. O Hamilton estava alcançando no final, mas eu achava muito difícil, se não fosse o Hamilton ter passado, eu acho que ele ia segurar, e ele apostou, e você quer saber? Eu teria apostado igual a ele, sabe, se tivesse chovido 30 segundos depois ele tinha ganho a corrida, sabe, então eu acho que vale um pouco para ele aprender a ter maturidade, talvez a equipe tinha mais informação, tanto que o Ricardo parou, ele não. Mas ao mesmo tempo eu gosto que o piloto tenha pulso, sabe, cara? É eu que tô fazendo aqui, sou eu que tô na pista. Eu acho que vai dar certo, vamos que vamos. Uhum. E vamos que vamos. É mais ou menos como, e muita gente comparou e ficou falando, né, que o Rubinho ganhou a primeira na chuva lá na Alemanha, mal comparando e não querendo falar que o Rubinho é melhor ou pior ou nada disso, mais ou menos o que aconteceu. O Rubinho bateu o pé e falou, olha, tem uma parte que tá muito molhada, eu me garanto, mas tem uma parte que tá completamente seca e é onde eu vou ganhar. E foi o que aconteceu, ele estava abrindo lá das McLaren o tempo todo. Então é mais ou menos isso, ó. Às vezes o piloto tem que ir lá e botar o pau na mesa e falar, não, eu vou bancar isso daqui. E como eu falei, se é 1 minuto para lá, 1 minuto para cá, 30 segundos para cá, 30 segundos para lá, todo mundo que tinha parado tinha se ferrado e ele tinha ganho a corrida. Então eu até com isso, que muita gente achou que era um erro, eu vi muita gente criticando na internet, chamando, ele foi soberbo, burro, alguma coisa assim, eu não acho. Eu acho que ele fez o certo, estava ali para ganhar, podia ter ganho e como podia ter perdido, como aconteceu. Então eu louvo todos os momentos dele. Para mim, assim, ele foi impecável até.
Ele foi impecável até entre muitas aspas erros. Até no erro. Eu acho que ele foi o grande nome do final de semana, tá sendo o grande nome do ano. Sei que a gente falou muito do Russell, mas o Russell, no começo ainda foi mais... oscilou um pouco mais. O Norris vem sendo regular o ano inteirinho. Para mim é o grande nome de 2021 aí na Fórmula 1. Concordo com você e digo mais, eu acho que a decisão dele estava muito linkada à posição dele, porque se fosse invertido, eu tenho certeza absoluta que as decisões seriam inversas, do mesmo jeito, porque assim, o Hamilton parou porque ele queria ganhar e não tinha outra escolha senão fazer uma alternativa, né? Se ele ficasse do jeito que estava, ele não ia conseguir. Então ele foi a alternativa. O Norris estava numa posição em que ele não podia mudar ali, porque se ele mudasse e errasse, ele poderia perder tudo. Então, na verdade é o seguinte, quem deu a carta era quem estava na frente. Então, se fosse Hamilton em primeiro, Norris em segundo, a posição se inverteria. Eu tenho certeza que eles fariam a decisão inversa. Prova disso é que na entrevista, mostrou uma entrevista em que o Hamilton e o Norris estavam comentando lá, tipo, e aí, você ia parar? Ele falou, não parei, eu ignorei. E o Hamilton falou, eu também ignorei na primeira volta, só que como eu não ia te alcançar, então eu concordei. Mas os dois deram pelo menos uma volta, ignorando a condição dos boxes. E mais uma prova disso é que teve uma hora que os boxes se prepararam, o box da Mercedes se preparou com o pneu para o Hamilton e o Hamilton seguiu a corrida e eles voltaram para trás. Então eu acho que tem muito disso, eu acho que tem muito da condição daquele momento com a chuva acontecendo, porque assim, você tem dois momentos muito importantes na vida de dois pilotos. Você tem a primeira vitória de um piloto e você tem a 100ª vitória do outro piloto. Ninguém ia... o mais sensato era ser conservador. E ser conservador naquele momento pro Norris era ficar com o pneu que tinha. Porque se ele escolhesse parar, não ia ser um acerto, provavelmente. O normal era ficar lá, né? Tal qual foi com o Rubinho. Bom, vou passar um pouco pro Yuri, eu quero que ele faça a análise também dessa questão, traz os seus apontamentos, né? E tem levantar para você a lebre, né? Eu levanto a bola aí para você dar a cortada, Yuri. A gente falou do Rubinho, mas também teve uma aposta que o Hamilton, no seu ano de estreia, fez na China e perdeu o título por conta disso em 2007. Você acha que são coisas totalmente diferentes ou você vê semelhança ou não tem nada a ver? É só uma coincidência? Sim, para falar primeiro sobre o Norris e o que rolou com ele, quando tem um safety car, quando chove, o único cara que não quer isso é quem está justamente liderando, né? E então, assim, eu não critico ele também de maneira nenhuma, porque a 4 voltas do fim, ele olha para o céu e não acha que vai chover. Ele olha para a pista que naquele momento ele sentia que dava para ir com os pneus que ele tinha mesmo. Ele resolveu ficar. E infelizmente para ele acabou dando errado, né? Como o Jonas falou, se a chuva cai 5 minutos depois, ele teria ganhado e todo mundo estaria falando que ele foi incrível por não ter parado, né? Isso até me lembra do Massa. O Massa teria sido campeão se a chuva em Interlagos em 2008 caísse 5 minutos depois ou 30 segundos depois. Exato. Porque todo mundo acha que o Glock deixou passar. Claro que não. Foi que estava caindo gotas de chuva e ele estava com o pneu errado. E o tempo de volta dele foi horroroso porque a única maneira dele não sair da pista era andar lento. Então foi isso que acabou permitindo que o Hamilton passasse por ele. Então é muito doloroso para nós brasileiros quando a chuva cai na hora errada, como foi para o Norris também, e vai doer nele, nos fãs dele, e nos da McLaren também, que esteve muito próximo de 2 vitórias seguidas depois de tanto tempo. Só que, olhando no macrocosmo, né, ele é extremamente talentoso e tem 21 anos, então ele vai com toda certeza ganhar muitas corridas, não 100 igual o Hamilton, mas vai ganhar muitas corridas e eu ficaria muito surpreso se ele se aposentasse sem ao menos um título mundial também. Então é um cara que vai comemorar muito ainda. Infelizmente para ele não foi nessa prova porque ele merecia, né? Como vocês falaram, foi um final de semana incrível. E a respeito lá do Hamilton, que não quis parar, né? Foi a Mercedes que, né, puxou ele pela orelha para ele parar depois, porque senão ele não teria ganhado. Na China, lá em 2007, né, quando ele acaba errando lá nos boxes e para,
foram pontos que fizeram ele perder para o Raikkonen depois, né? Fica claro. Então, a grande semelhança, né, pela questão de chuva e tal, parece ser essa, mas, né, eu não comparo muito não, porque as consequências foram muito díspares, né? Né, poderia ter vencido a sua primeira corrida, o que seria incrível, mas com certeza isso vai rolar, se não esse ano, em alguma temporada aí. E o Hamilton acabou perdendo a chance de ser o único campeão em seu primeiro ano, tirando, evidentemente, quando teve o primeiro campeonato, né? Exato, que né, qualquer cara que ganhasse ali ia ter ganhado no seu primeiro ano. Exatamente. Não, eu concordo. Eu levanto a lebre para a gente levar a discussão, mas eu concordo com você nessa questão. Eu acho que o Hamilton tinha muito mais a perder ali, porque eu lembro da corrida, e ele estava muito confortável. Ele estava muito na frente. A McLaren estava dominando aquela corrida. E eu vi ali uma certa imprudência e imaturidade do Hamilton. E Norris eu não vi maturidade, nem prudência. Eu vi uma ousadia mesmo, sabe? Não, eu vou abraçar isso daí. E isso é atitude de campeão. O campeão tem essa veia de tipo, não, eu vou assumir a bronca, sabe? Vamos lá. E poderíamos estar falando assim, esse cara é um gênio que guiou na pista e tal, e tananã, e parará. Só que aquilo, toda decisão no momento desse é uma aposta, e você não ganha todas as apostas, não tem como, por isso que é uma aposta, você tem um improvável na jogada, né? Não é um tiro certo, né? Você tem variáveis, e ele apostou e perdeu. Eu acho que foi um erro sim, mas não um erro porque ele errou por causa disso, não, foi um erro, ponto, simples assim. Assim como outros pilotos também tomaram a decisão de não trocar o pneu, porque achava que daria conta, enquanto todo mundo ia parar, eles iam terminar em terceiro, quarto, quinto, e se deram mal. Então, é muito 50-50 nisso daí. Mas que doeu no coração, com certeza doeu. Não foi um erro propriamente, tipo, uma atitude errada, foi um erro de julgamento dele. Foi um erro, mas assim... Erro de julgamento, eu acho que assim, ele não esperava que ia cair a chuva tão forte quanto caiu em pouco tempo. Isso. É isso, e tipo assim, isso fez com que ele ficasse na pista. Eu acho que não jogo tanto o erro assim nele, a equipe pediu. Tá, velho, mas ele tá lá dentro, sabe? Quanto mais a equipe fala, você tá lá dentro e tal, tá vendo e fala, mano, eu tô segurando aqui. Aí teve uma hora que realmente caiu uma tempestade e não deu mais pra segurar. Mas se fosse uma coisa como se estivesse faltando 15 voltas, ok, mas faltava 4 voltas, 5 voltas, gente. Não, e quando ele saiu mesmo, de corrida. Quando ele saiu mesmo, quando ele realmente saiu e o Hamilton passou, faltavam 2 voltas. Exato. Sabe? Tipo, então uma volta mais pra frente. E você tá certíssimo, Jonas, porque a equipe dele sugeriu que ele viesse. Eles não chegaram lá no rádio falando, olha, vem como a Mercedes fez com o Hamilton. Então, assim, não tô falando que foi erro da McLaren, que eles perderam a prova pro Norris. Não, mas, assim, não dá pra falar que o Norris foi contra uma ordem que veio. Não, ele só avaliou, olhando que faltava 4 voltas, que o céu tava de um jeito e que a pista tava de outro, que dava. E ia ter dado, só que aí caiu um baita dilúvio ainda. Exato, foi a tromba d'água que acabou com eles. Então, assim, eu até falo assim, foi mais acerto da Mercedes do que erro da McLaren, sabe? E eu acho que eles fizeram certo, os dois fizeram certo. Eu acho que os dois fizeram certo, porque o Norris tinha que fazer aquilo, só que perdeu. E quando um perde, o outro ganha. O outro fez o que deveria ser feito e ganhou. Porque se o Hamilton tivesse feito exatamente a mesma coisa que o Norris, a gente teria 7º e 8º, sabe? Quem ganharia era quem? Verstappen. Verstappen ganharia e mudaria totalmente o campeonato, né? Além de tudo, né? Então, olha a variável que foi. Então, eu acho que os dois fizeram certo dentro das suas condições. Eu não vejo outro cenário. Lando Norris, maravilhoso, seu lindo. Pode ficar tranquilo que sua vitória vai chegar com certeza. E agora falando da sequência, né? Agora sim a gente vai falar aí do resultado final da corrida, onde a gente teve, assim, tão dramático quanto a não vitória do Norris, foi a 100ª vitória de Lewis Hamilton, que para todos nós aqui, né, nós três, nós vimos a primeira vitória, nós vimos a segunda, a terceira, vimos todas as vitórias de Lewis Hamilton, vimos aquele título de 2008 escapando nas mãos
do Felipe Massa, que me dói o coração só de lembrar até hoje, e que isso foi o fundamental para ele chegar até onde está agora, né? Então, os deuses do automobilismo, como eu disse no começo, quiseram que a Vitória 100 fosse embaixo de chuva, com drama, com pompa, sabe, só faltou trilha sonora, assim, sabe, colocar trilha sonora de suspense dentro do carro para poder fazer, daria um filme incrível, essa corrida, assim, contando a 100ª vitória do Hamilton, demais, assim, a vitória, embora ele não tenha corrido, ele correu muito bem, mas eu acho que ele largou mal, ele não foi a melhor corrida dele, mas assim, o drama pedia, né, porque se ele fizesse a 100ª vitória de ponta a ponta, seria só mais uma vitória de ponta a ponta. Agora, ganhando, faltando 2 voltas, assim como ele ganhou com 3 rodas, sabe? Com chuva, é o drama perfeito, né? Então, embora tenha não dado a vitória para consagrou com honra, com pompa e louvor a vitória do inglês Lewis Hamilton, que foi fantástica, né? E agora eu começo com o Yuri para ele decorrer um pouco sobre isso, que não tem como não falar, não tem como só passar por cima, né? 100 vitórias de Lewis Hamilton. Yuri. Sim, é um nome que está nos mais altos patamares, não da Fórmula 1, não do automobilismo, mas do esporte, ponto, né? E desde que a Mercedes está nesse nível de praticamente dominante, né? Nesse ano não, mas ainda com um bom carro que o leva a poder disputar título, como nesse momento ele não só disputa como ele lidera, né? É raro a gente ver o Hamilton passar tanto tempo sem uma vitória, né? Porque ele foi vencedor lá em Silverstone e de lá para cá foram 5 corridas e nós esperando por essa vitória de número 100, né? E exato. Nesse período... Você falou um ponto importantíssimo. E para chegar na 100, demorou. Ele penou, ele errou, ele bateram nele, sabe? Teve isso também. E nesse período teve Alpine ganhando, teve McLaren ganhando, mas a vez dele chegou em um final de semana que ele não foi bem, né? A grande verdade é essa. Na sexta ele já começa passando por cima lá do cara que fica no box segurando aquela coisa lá que sobe o carro para os mecânicos, para os mecânicos poderem trabalhar. Depois, sábado, na última tentativa da pole, ele roda, e antes mesmo, quando ele está entrando no box, ele bate na entrada do box, quebra a sua asa dianteira, e na corrida ele larga caindo de 4 para 7. Então, assim, não foi um grande final de semana, mas foi uma grande história, e 100 vitórias enfim, é muito absurdo, e ele volta para a liderança, faltando 7 ou 6 corridas e 2 pontos de distância só. E, assim, a próxima vitória ele vai para 101, né, evidentemente, e 101 é um número que todos os pilotos brasileiros têm. Então, ver o tamanho que esse cara tem, e se ele chegar no 8º título, ele também empata com o número de título que todos os brasileiros têm. Então, olha o nível que esse cara chegou, né? Com certeza. Jonas, fale um pouco sobre as 100 vitórias de Lewis Hamilton e também um pouco da sua análise na corrida com ele, porque, assim, como o Yuri falou, né, foi uma corrida ruim, e aqui seguindo o nosso roteiro, a 100ª vitória dele foi bem parecida, dentro das proporções, com o título dele de 2008, né, porque ele correu muito mal, ele não teve uma boa corrida, ele teve um bom carro, mas falar que ele teve uma boa corrida não é verdade, e mesmo assim consagrou aí a sua mais uma visão nos seus patamares aí, né, no alto do patamar. Sobre os números acho que não tem nem que falar, né? O cara conseguiu 100 vitórias em qualquer em esporte, assim, que não obviamente não é um jogo de futebol que o cara joga aqui quarta e domingo, mas em um negócio que mas por exemplo, 100 gols já é um número marcante, por exemplo. É verdade, numa temporada, ou um jogador fazer 100 gols e tal, mas ainda assim ele não tem que falar sobre isso, na questão dos números ele é fenomenal, assim, ele é Kaique de novo, né? O maior de todos, o melhor de todos os tempos, cada um acha um. O maior é com certeza ele. Ele já tem todos os números da categoria. Ele tem 100 vitórias, mais de 100 pole, 7 títulos. Pode ganhar o 8º esse ano que vem. Tá, tem tudo, eu acho que ainda para ganhar. Eu acho que ele não tem o que falar. Ele
também pegou uma época muito boa da equipe, que conseguiu dar um carro para ele que ele aproveitou o máximo para ganhar e multiplicar a carreira dele. Eu acho que tudo convergiu para que ele conseguisse atingir esses números, e lógico, que vai muito do talento dele, vai muito do que ele, do quanto ele é bom, porque talvez se fosse outro piloto ali, mesmo com um carro que é um foguete na mão, não ia conseguir fazer o mesmo número de vitórias que ele tem e tal. Então, a dominância dele é uma coisa que, sei lá, a longo prazo, se você vê, muita gente pode achar até meio chato, né, mesmo o cara ganhando tantas vezes, né, não é atrativo nesse aspecto, mas o jeito que ele fez e ver também que todos os números que ele tem, é tipo ver o Michael Phelps na época nadando, sabe? O cara ganhou todas as medalhas de ouro na Olimpíada. Você até torcer a favor, cara. Eu quero que ele ganhe tudo mesmo, sabe? Tipo, porque é muito legal você ver o cara conseguindo quebrar o recorde. O cara correu 8 provas, né, nas Olimpíadas e ganhou todas, sabe? Igual o Hamilton. Ele ganha corridas em todas as temporadas que ele correu, sabe? É bem interessante. Mas, falando sobre a corrida, eu vou colocar uma coisa aqui mais polêmica, uma discussão mais polêmica. Eu concordo que ele não foi bem nessa corrida. E eu acho que ele, a grande diferença dele para talvez alguns outros campeões, e aí não importa o número de títulos, é que ele não lida bem com pressão ainda, eu acho. Não tão bem quanto outros campeões. Ele lida bem, mas não tão bem. Porque eu acho que, por exemplo, aí eu vou dar minha teoria, pelo menos esse ano, os outros anos da Mercedes, ele não teve tanta pressão quanto esse ano. Esse ano exceto que 2016. esse ano que teve, mas exceto 2016 do próprio Mercedes, né? Esse ano que tem o Verstappen pressionando ele cometeu muito mais erros que o Verstappen durante a temporada. Teve largadas ruins nas 2 corridas de sprint, aquele acidente em Silverstone foi meio a meio, um pouquinho mais pro lado do Hamilton do que do Verstappen, e o Verstappen tá atrás porque no começo do ano a Red Bull errou, o Verstappen não errou. Eu acho que o grande erro do Verstappen foi agora na Itália, e ainda foi um erro que não foi tão zoado, tipo, tirando, lógico que o Hamilton podia ser machucado, mas esportivamente falando, não foi tão zoado, porque ele acabou errando e tirando o rival dele da corrida, então ficou elas por elas para ele, entendeu? Uhum. Eu acho que o Hamilton às vezes dá uma empacadinha sobre pressão, assim, quando tem um piloto bom pressionando ele, assim, e às vezes aquele Hamilton do começo da carreira dá uns lampejozinhos, assim. Eu tô sendo bem polêmico agora, eu não sei se vocês concordam, eu acho que todo mundo vai brigar comigo e a galera que tá ouvindo vai brigar comigo, mas eu acho que às vezes rola um pouquinho, sabe? Olha, eu concordo com você quanto à pressão. Ele já provou isso, né? Ele provou não, mas ele demonstra isso quando toma uma certa pressão e ele realmente começa a ser um pouco errático. Com o Rosberg foi assim. Foi uma briga muito agressiva, muito sanguinária, né? Entre eles, mas houve erro sim do Hamilton. E na época que o Vettel estava competindo com ele, eu acho que 2017 ou 2018, teve momentos de erros ali, né? Só que o que eu mudo aí, o que eu acho que tem um senão aí pro Hamilton, é que ele realmente não sabe lidar com a pressão, mas ele tem um poder de superação, um poder de resiliência incrível. Então, assim, ele toma aquela pressão, ele dá uma balanceada, ele se concentra, junta as energias lá, e de repente ele, pronto, supera isso, sabe? Ele leva 2, 3, 4 corridas e depois disso nunca mais aquilo afeta. Vai ter outro tipo de pressão, mas ele supera. Então, o que eu gosto do Hamilton... Eu só vou dar mais um aí, depois aí você completa, desculpa, aí depois o Yuri pode falar. Não, pode falar. Uma comparação com outro piloto que a gente tem que ter uns números próximos, que é o Schumacher. O Schumacher era implacável, o Schumacher não se abatia. O Schumacher não errava. O Schumacher era o Exterminador Futuro, sabe? Era aquele robô. Tipo, a gente vai falar sobre ele até por causa do filme que saiu, mas o cara era completamente implacável, sabe? E você não via acontecer. E eu acho isso até uma característica legal do Hamilton, se for ver. Humaniza um pouco. Humaniza, né? O Schumacher é um robôzão mesmo. Humaniza pouco. Se você fosse escrever um livro, o Hamilton seria um personagem mais humano que o Schumacher. Mas, ao mesmo tempo, para um esporte de alto nível, joga um pouco contra, né? Joga contra, mas não joga, né? Afinal, ele tem 7 títulos e 100 vitórias. Jogaria contra se ele cedesse a pressão, mas ele aguenta, se abala e supera, sabe? Por exemplo, quem não superou a pressão foi o Rosberg, que se aposentou no ano seguinte. Foi fenomenal. Acho que foi um dos títulos mais legais que eu já vi na história da minha vida, assim, foi o título do Rosberg. Mas ele não aguentou pressão, pediu para sair, literalmente. Ele abandonou o barco quando ele tinha o melhor carro.
quando ele tinha todas as chances. E a preferência era dele no ano seguinte. Mas ele abriu o bico. E o Hamilton não. Sabe, beleza, ele perdeu, se juntou às forças e foi pra frente. Tá com 7 títulos. Provavelmente vai pro 8º. Tá na frente no campeonato, então tem que se levar isso. Então, essa coisa de humanismo é muito verdade, assim, se você colocasse os dois lado a lado, né, o Hamilton é tipo o protagonista, né, e o Schumacher é meio antagonista nesse sentido, sabe, que nem você falou, Exterminador do Futuro, o primeiro lá, como vilão, sabe, robozão, quadrado, implacável, sabe, totalmente sem brechas e nem nada, sabe? É o desafio. E o Hamilton não, ele é mais humano mesmo. Ele erra, se supera, fala e tal, e vai se superando, né? Então eu acho que com certeza traz essa humanidade pro piloto. Não que o Hamilton, não que o Schumacher não seja humano, não é isso. Mas eu tenho essa impressão mesmo. Eu vejo ele como uma máquina. O Schumacher é uma máquina que foi imparável, sabe? Não importava o que acontecia, ele tava do mesmo jeito, assim, sabe? Até para comemorar, ele era um pouco mais, sabe assim, mais contido. O Hamilton não, ele tem uma emoção a mais ali no olhar, né? Quer falar mais alguma coisa, Yuri, sobre Lewis Hamilton? Quer entrar na polêmica? Quer entrar na briga? Quero. Eu concordo com os dois. Eu acho que o Jonas tá certo. O Hamilton demonstra em certas corridas na qual ele comete erros, que só está cometendo esses erros porque tem uma disputa rolando, né? Se fosse ele num ano totalmente dominante, nós não veríamos isso, então mostra que ele está certo, só que eu concordo com o Marcão também, que na medida que ele passa por certos erros, ele sabe sair deles muito rápido também. Então ele lida bem com a pressão em 80% do tempo, eu acho que nós podemos dizer assim, e nos 20% que ele se mostra humano, né, que ele acaba errando, ele não fica preso nisso por 3, 4 corridas, que era algo que o próprio Rosberg ficava nos 2 anos antes que ele perdeu para o Hamilton antes de ele ganhar. 2015 principalmente. Nossa, quando ele errava era 3, 4 provas horrorosas até ele finalmente conseguir se recuperar. Então, e um outro ponto positivo para o Hamilton nesse ano, que eu vejo, tá sendo assim, é só olhar para quantas vitórias que a Mercedes tem e quantas vitórias que a Red Bull tem, que nós vemos quem tem o melhor carro. E quem está liderando nesse momento é o Hamilton. Então, assim, com toda a pressão e com essa competição que veio mais forte do que nunca nos anos híbridos, ele ainda está conseguindo liderar. Eu, se tivesse que colocar dinheiro em alguém, eu diria que o Max vai acabar sendo o campeão. Mas para ele chegar liderando a 7 provas do final dessa temporada, diz que, e aos 36 anos, né, mostra aquilo que nós já sabemos. O cara realmente mostra por que ele chegou nesse nível de 100 vitórias e de 7 títulos, né? Não é somente estar no local certo na hora certa. Olha, é super talentoso e eu não apanhei tanto quanto eu esperava nessa minha ponderação. Tá certo, então. Mas eu acho que faz muito sentido isso que a gente fala, porque eu acho que assim, acabamos falando uma análise. A análise é ver o ponto forte e o ponto fraco. Agora aquela pessoa, não, ele é imaturo, só tá ganhando que tem o melhor carro, ou então chega e fala com o Lando Norris, ele foi imaturo, nunca vai ser bom, ou então chega pro Verstappen, é moleque mimado. Beleza, ele pode ser tudo, eles podem ser isso, mas eles são excelentes pilotos. Então pessoas que só veem esse lado ruim, crítico e tal, esse cara não é fã de Fórmula 1, sabe? Não é fã de automobilismo, vê uma superfície, vê o lado raso. Então, esse tipo de comentário, na minha opinião, tem que ser, ou no mínimo, ignorado, ou a gente tenta mostrar com mais dados que ele está tendo uma análise superficial. Então, vai muito disso. Eu acho que tá de bom tamanho. Ele tem os defeitos dele, né? E, novamente, né, parecia que o Schumacher não tinha defeitos, né? E realmente ele não demonstrava ter rapidinho, defeitos. Exato, desculpa te interromper aí, só para falar rapidinho sobre o Schumacher, nessa questão dele errar menos do que o Hamilton. Eu sou muito mais ter os erros que o Hamilton mostra de vez em nunca do que ter, sabe, decisões de título que você joga o seu carro no cara que tá disputando contigo, que foi algo que o Schumacher fez 2 vezes e uma deu certo
e na outra não, né? Então, já que nós passamos pela parte polêmica, eu quis também deixar polêmica também. É polêmica que eu gosto. Aí sim, agora falamos de polêmica. É isso aí. É isso aí. Concordo plenamente. Eu concordo também. Concordo plenamente. O Hamilton, pelo menos, é justo, né? Isso que o Schumacher fez com essas duas coisas, né? Schumacher, uma ganhou e outra não foi justo, né? Não foi esporte, né? Não é esportivo. Mas aí o Schumacher que me referi foi mais ou menos o que aconteceu com a carreira do Hamilton, quando ele mudou pra Ferrari depois que ele engatou um monte de título, né? Que o cara era o Exterminador. E o Marcão falando do Exterminador 1, eu ainda acho mais o do 2, aquele que se desmaterializa, que até o cara é meio parecido com o Schumacher mesmo, fisicamente. Tá certo, então. Bom, falamos dos dois grandes personagens da corrida, né? Mas ainda temos 18 pilotos para comentar um pouco. E por conta de tudo, né? Uma coisinha só que a gente esqueceu de falar, já que a gente fechou Bottas e Hamilton. A Mercedes ganhou mais uma corrida na Rússia, ela é imbatível na Rússia. Imbatível, eles ganharam todos os 8 corridas que teve no Grande Prêmio da Rússia e tiveram 2 Grandes Prêmios da Rússia antes da Fórmula 1 existir, um em 13 e um em 14. Quem ganhou foi a Benz, que depois juntou com a Daimler e virou Mercedes-Benz. Então a Mercedes 1913 e 1914, só para deixar claro. Isso, que eu falei 13 e 14. Desculpa. De 1913 e 1914, no outro milênio, no século passado. Então a Mercedes ganhou essas 2 corridas, depois voltou a ter corrida não Fórmula 1, mas Grande Prêmio na Rússia, voltou a ter só agora de 8 anos para cá, e a Mercedes ganhou todos. Então a Mercedes nunca perdeu na Rússia, né? Eu acho que deve ser o alemão com mais sucesso na Rússia em todos os tempos, porque os alemães, quando vão para a Rússia, geralmente se dão mal, né? Ai, caramba, putz, grila. Não, essa foi boa. Essa foi muito boa. Caramba, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ler história, gente. Vai estudar um pouquinho. Caraca, mano, muito boa. Bom, vamos lá, vamos falar agora do resto. Vamos falar dos demais, né? Tivemos um Max Verstappen em segundo lugar e um Carlos Sainz em terceiro lugar. Por conta dessa embaralhada toda, no final, o que aconteceu? O Verstappen estava lá em sétimo, oitavo, sei lá onde é que ele estava lá atrás, não correu bem. Tá, largou, fez umas ultrapassagens, mas teve uma hora que ele ficou engasopado. Teve piloto, eu acho que foi o Stroll. O Stroll segurou ele mais do que o Bottas. Só pra você ter uma ideia, assim, sabe? Tem uma hora que ele ficou engasopado ali com os pilotos, que eu não sei quais são. E o Pérez, que tava acompanhando o tempo todo, o Hamilton também não tava conseguindo passar. Mas o Verstappen tava lá atrás, aí fez a troca de pneu para tentar alguma coisa. E temos ele, o cara com o maior lucro de todos, né? Independente da não vitória do Norris ou da 100ª vitória do Hamilton, o cara que largou em último chegou em segundo e só manteve 2 pontos atrás do líder, né? Então esse cara foi o que, apesar de também ter corrido mais ou menos, não correu muito bem, mas estava com um bom carro na mão, conseguiu aí um segundo lugar de louvor e foi o grande vencedor, assim, no sentido do campeonato, né? Foi o que ele poderia estar agora 25 pontos, mais de 25 pontos, 30 pontos atrás do Hamilton e agora só está 2 pontos. Então realmente foi um lucro estrondoroso assim pro holandês. Carlos Sainz, cara, olha, se eu tenho 3 pilotos para falar que correram bem demais, foi o Norris, o Sainz e o Russell, cara. Que corrida que eles fizeram, corridaça, muito boa mesmo. O Sainz foi lá para frente, correu muito melhor que o Leclerc, sabe? Muito melhor que o Leclerc e tá de parabéns também. Vitória mais do que contestável. Não ficou com dó do Sainz? Você não ficou com dó do Sainz você não ficou com dó no Sainz quando no meio da corrida eles viraram e falaram pra ele, você tá lutando pelo 5º lugar, e ele falou, só o 5º lugar. Só o 5º lugar. Eu fiquei com a dó dele, eu falei, não, Sainz, vem cá, vou te dar um abraço. Não, eu achei muito pessimista da parte da Ferrari, pra ser sincero, né? Perder uma posição nos boxes é normal, então 4º, mas eu acho que ele 4º lugar seria o lugar dele em condições normais, mas ele já estava em terceiro nesse momento, né? Então ele tem realmente um grande trabalho aí. Então vamos lá, para continuar, para falar desses dois, depois a gente fala dos demais. Passo para o Yuri para falar aí um pouquinho de Max Verstappen e Carlos Sainz. Beleza, então a gente já relembrou algumas provas históricas aqui, né? A gente falou de Interlagos em 2008, que nos dói bastante, a gente falou da China em 2007, que dói para os fãs de Hamilton. E essa prova que o Verstappen fez me lembrou Abu Dhabi 2012, quando o
Alonso largou em sexto e o Vettel em último, e o último naquela época era 24º, né? Porque tinha 2 equipes a mais do que hoje. Nossa, verdade. E, né, adiantando pro pódio, tava o Alonso em segundo, ou seja, numa baita posição, visto que o Vettel larga em último, que poderia significar que ele iria para a última corrida do ano, que foi em Interlagos, como líder. Só que não, porque o Vettel foi terceiro. Então, assim, foi isso que eu vi rolar nessa prova. Eu acho que se o Max ganhar, e como eu falei, eu acho que ele vai. Uma prova que a gente pode falar que ele se deu muito, muito bem foi essa. Porque, primeiro, que a Mercedes é a dona lá da Rússia, lá de Sochi, pelo menos. Então, em uma prova normal, ele chegar em segundo com o Hamilton ganhando já seria legal. Mas se você pôr na mente que ele largou em último e que o motor dele agora, para as próximas provas, para a reta final, está completamente renovado, foi uma baita vitória. Então, assim, é óbvio que o Hamilton está muito feliz porque ele ganhou, ele chegou em 100 vitórias, ele é o líder de novo, ele não pode controlar onde que o Max chega, então ele tá feliz. Mas o Verstappen tá feliz da vida também, porque ele pagou essa punição que o Hamilton muito provavelmente vai ter que pagar, e se não pagar é até pior para ele, porque quer dizer que ele vai para a reta final com um motor gasto e o Verstappen com um motor novíssimo. Então, assim, o fato dele ter ido de último para segundo, numa primeira parte ali por mérito dele, porque ele passou um monte de gente, e depois por mérito da equipe que soube parar na hora certa e tal, é uma prova que se ele ganhar, e nós tivemos que falar, beleza, dessas 22 aqui, qual que ele mandou bem demais em termos de regulamento, né, de ponto, quando tinha que dar errado e deu certo, foi essa. E uma que deu errado pro Hamilton quando tinha que dar certo foi em Baku, né, quando o Verstappen sai, porque o pneu dele explode, e o Hamilton, se não tentasse nada, seria segundo, né? Seria 18 pontos, sensacional. Aí ele tenta passar pelo Pérez, que seria melhor ainda, seria 25, só que ele erra e sai da pista e acaba sem nada. Então, assim, essas duas provas podem, com toda certeza, definir esse título. E o Sainz, rapidinho, né? O Jonas, ele de início falou da nova geração e ele incluiu o Sainz, e ele tá certo, é um cara de muito talento, e não é tão jovem igual o Norris, por exemplo, mas é jovem, mas muita 27, gente não... 27 anos, é novo pra caramba. Então, mas muita gente não põe ele nessa lista, então ele é meio que o esquecido, que o colocado de lado, mas nesse momento ele tem mais pontos que o Charles Leclerc, que tá no seu segundo ano de Ferrari, é um outro geninho, né? Pelo menos eu acho. E ele tá indo melhor, foi pro seu terceiro pódio do ano. Então, assim, eu espero com todas as minhas forças que se a Ferrari no ano que vem, com o carro novo, tiver carro para brigar pelo título, que eles façam isso com seus 2 pilotos. Porque ter um cara com o talento do Sainz para usar ele como seu segundo piloto, como a Ferrari já fez diversas vezes, vai ser muito pouco, vai ser um crime não só para os fãs, né, que nós sempre queremos ver briga, mas para a própria Ferrari, porque se você tem 2 grandes pilotos, você tem que ter 2 grandes pilotos, e não um e o outro lá só de brincadeira, você traçando estratégias ruins, né, enfim. É tipo, é o boi de piranha, né? Vamos tentar com ele primeiro. Com certeza. Jonas, vou passar para você fazer a análise aí do Verstappen, do Carlos Sainz. Pode ir, vai em frente aí. Rapidinho também, eu acho que vocês falaram bem do Verstappen, eu acho que ele foi, apesar do Hamilton ter feito a 100ª vitória e de todo o grande final de semana do Norris, o grande vencedor do final de semana foi o Verstappen, pagou punição, tinha pagado a punição, já tem que pagar uma punição não só do motor, mas por culpa do acidente lá do outro final de semana, da última corrida, e aí acabou chegando em segundo, deu tudo certo para ele chegou em segundo, sabe? Se o Hamilton decidir não parar, ele tinha ganhado a corrida. Então, para ele foi maravilhoso, grande vencedor desse final de semana, com certeza foi o Max Verstappen, que eu também achei que no começo estava tendo foi muito bem, mas depois, no meio pra frente da corrida, eu achei que ele foi bem conservador ali, ele jogou com o campeonato embaixo do braço, às vezes é preciso. E sobre o Sainz eu já falei, eu acho que ele é um dos grandes nomes. Para mim a Ferrari talvez tenha a dupla mais equilibrada nesse aspecto, se você somar os dois pilotos, eu acho que deve ser a melhor dupla, talvez eles empataram com a McLaren. Eu acho
Sainz e Leclerc melhor que Hamilton e Bottas, acho melhor que Verstappen e Pérez, eu acho mesmo nível, talvez até um pouquinho melhor que Ricardo e Norris, e eu acho que ele prova que ele não é só o segundo piloto da Ferrari. Eu acho que ele tem, como o Yuri falou, a Ferrari se é forte, não tem que privilegiar nenhum nem outro. Eu acho que ele tem todo o potencial de também levar a equipe se caso aconteça alguma coisa. Então, o treino dele, né, a classificação dele e a chegada, que ele também parou na hora certa e tal, não é circunstancial. Eu acho que ele é muito talentoso. Uhum, verdade. E só complementando aí uma questãozinha do Verstappen, né? Como o Yuri falou, ele teve em Baku, né? Teve o acidente lá do Verstappen e o Hamilton teve a sua grande chance e não pontuou também. Então a gente pode colocar que essa pode ser a corrida de descarte do Hamilton. O Verstappen ia ter essa corrida como descarte e não teve, né? Então ele tem 18 pontos a mais na questão do descarte, que pode realmente fazer diferença lá na frente. Né? Se você for ver que essas últimas duas corridas que eram super favoráveis à Mercedes, e eu acharia que ele estaria bem atrás, ele sair só 2 pontos atrás do Hamilton, eu acho que isso é uma vitória muito, muito grande. Eu acho que tá quase empatado. Então, para ele, ficou mais ou menos do jeito que tava, sabe? Ele ganhar a próxima corrida e o Hamilton chegar em segundo, ele já passa e abre a mesma vantagem que tava. Então, para ele foi ótimo. A única diferença aí, o que está fazendo a diferença desses 2 pontos, é que teve realmente o acidente em Silverstone, onde o Verstappen não pontuou e o Hamilton ganhou. Então tá aí a conta que a gente está procurando, né? Porque nos momentos em que eles se encontraram, eles foram ou muito mal, ou não pontuaram, que foi o caso da Itália. Né? E nesse daí, onde o Verstappen provavelmente ia ser a segunda corrida que ele não ia pontuar nada, em condições ok, ele pontua e pontua muito, né? Pontua bastante. Então, assim, mesmo com o acidente do Verstappen em Silverstone, que ele não pontuou e o Hamilton ganhou, ele está emparelhado porque teve uma corrida em que o Verstappen agora conseguiu 18 pontos e ele era para não conseguir nada. Então a briga continua e eu acho que vai ser assim até o final, viu? Acho que muito provavelmente vai ser assim até o final. Vamos lá, falando agora até o top 10 do que aconteceu, né? Quarto, Ricardo. Quinto, Bottas. Sexto, Alonso. Sétimo, o Norris, já falamos bastante dele. Oitavo, Kimi Raikkonen. O velhinho anda bem na chuva, a gente não pode negar. Em nono, o Pérez. Em décimo, Russell. Beleza, Ricardo correu muito bem, tá? Ele correu bem demais. Acho que ele realmente se reencontrou aí na McLaren. Eu acho que ele tem essa chance de ser um piloto de elite. O Norris ainda é melhor, tá mais acostumado com o carro, mas ele pode se recuperar e vai ser muito bem, acho que o ano que vem. O Bottas caiu de bandeja esse quinto lugar para ele, porque ele estava fazendo uma corrida muito abaixo, muito aquém, voltou a ser o Bottas de antes, teve uma classificação ruim, ainda sacanearam ele e ele ainda falou, quer saber, vou correr aqui, só vou pisar para cumprir tabela. Bottas está no nível de cumprir tabela, correu bem na Itália, verdade, fato, mas eu acho que se a próxima corrida ele continuar nesse ritmo, para mim só prova que foi um brilhareco o que aconteceu na Itália. Alonso correndo bem pra caramba, tirando proveito de tudo quanto é canto, corre bem na chuva. Esse sexto lugar é absurdo pro Alonso com o carro que ele tem. O Lando Norris, todo mundo já sabe o que aconteceu, já falamos sobre ele. Kimi Raikkonen em oitavo, fez lá a estratégia de colocar o pneu, foi para frente, correu bem na chuva, mostra que ainda tem um pouco de gás, embora seja muito raro, né? Não muda a minha opinião de que ele tem que sair. Sérgio Pérez em nono, cara, esse nono lugar não mostra o resultado que o Pérez teve, o trabalho que o Pérez teve na pista. Pérez correu bem, se classificou mal, como de costume, né? Mas ele correu muito bem, estava acompanhando o mesmo ritmo do Hamilton a corrida inteira até as paradas, se recuperou e na primeira parada ele teve problema, a Red Bull ferrou com ele e aí na decisão de trocar o pneu ou não, ele não trocou o pneu, ficou em nono, foi uma corrida bem abaixo, assim, não merecia diante do trabalho bom que ele estava tendo. Esse aí, a conta tá toda na Red Bull, 100% na Red Bull. O Russell em décimo, pontuando com a Williams, como o Yuri falou, é a quarta vez que ele pontua em 5 corridas, desencantou de vez, né? Assumiu a liderança longínqua, assim, ajudou a Williams a dominar ali o sétimo lugar na classificação de construtores, e ali é dele, ninguém mais tasca, eu acho que ninguém mais vai alcançar. Começa com o Jonas agora para falar desse pelotão. Eu vou pincelar rapidinho de cada um. Ricardo, como você falou, também achei muito bem, final de semana inteiro bem consistente.
fez uma largada muito boa também. Eu achava que ele ia pintar as duas McLaren. Por um momento eu achei que ia pintar as duas McLaren 1-2 de novo, primeiro e segundo, mas eu achei que foi muito bem. O Bottas, concordo total com você, eu acho que ele já tá lá no aviso prévio, já tá pensando no ano que vem. Como eu falei, tá pensando lá no Gelato e no Expresso, lá na Itália. Caiu do céu, literalmente, esse quinto lugar. Ele parou antes e acabou se dando bem. O Alonso, aí tem o Alonso, o Pérez tem o mesmo problema do Norris. Os três decidiram adiar a parada. O Fernando Alonso, se tivesse parado uma volta antes, ele tinha pego o pódio. Ele estava muito bem na corrida. Isso prova o quanto ele é incrível. Ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos. É o cara que eu falo que o bicampeonato não faz jus ao talento dele. O Norris a gente já falou. O Raikkonen acabou dando bem, mas eu concordo com você que brilhareco. Foi sorte porque choveu, ele parou cedo. Eu não acho nem que marca mais pontos até o final do ano. Pérez também, eu achei que ele era outro que era para estar entre os três primeiros, se não tivesse chovido no final, e ele também demorou para parar, e também, não vou falar que é um erro, foi escolha, achou que talvez ia demorar mais para vir a chuva que veio e tal, e não esperava isso. E o Russell é incrível. O Russell tem até uma estatística aqui para dar, que o Russell com a Williams está marcando pontos com frequência, marcou nas últimas 4 ou 5 corridas mais pontos que a Aston Martin. Eu acho que marcou o dobro de pontos. Espera aí que só vou procurar aqui se meu computador deixar. Não está deixando, mas agora vai, peraí. Ele marcou mais pontos aqui rapidinho, para não demorar muito. A gente tem que levar em consideração o segundo lugar do Russell também, daquela corrida... mas mesmo assim, eu acho que ainda assim, eu acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho. Aqui, nas últimas 5 corridas, a Aston Martin marcou 11 pontos e a Williams fez 23. Mesmo com aquela corrida que ele marcou 9 pontos, a Williams ainda estaria com mais pontos, né? Ele estaria com 14 contra 11 da Aston Martin. Exatamente. E é isso aí, e é isso. Eu acho que o Russell também, durante a corrida, mas também foi meio que pego pela chuva, o carro não é tão bom. Eu acho que ele chegar em 10º ali ia conseguir. Muito bom. Yuri, fala aí do pelotão, do quarto ao 10º. Para mim passa pelo que vocês falaram também, o Ricardo em quarto, né, é um ótimo resultado, logo depois, na sequência da prova que ele ganhou, a sua primeira corrida pela McLaren, depois de um início do ano difícil, né, então que ele siga reconstruindo a sua confiança e esse resultado deve ajudar, porque a gente, né, evidentemente quer ver todos os seus pilotos na plenitude de sua forma e ele tem muito talento. E o Bottas em quinto igual vocês falaram, a mesma coisa do Pérez em nono. Engana, porque o Bottas não foi bem para estar em quinto. Aliás, o sábado mostra muito, né, o que é o Bottas, porque na sexta ele vai muito bem, na pista que ele ganhou 2 vezes, e ele lidera os 2 treinos. Aí chega sábado numa pista úmida e ele é horrível, né? Então isso mostra que é um cara extremamente limitado, como a gente sabe, e na corrida tudo bem que a Mercedes comprometeu um pouco com a estratégia ridícula, mas, né, não fez nada assim, né? O Max saiu em 11º, na 11ª volta ele era 11º, eu sei desse número porque são 2 números iguais, fica fácil marcar. E o Bottas não, ele estava lá atrás e não fez nada, ele só foi aparecer em quinto porque deu sorte com a chuva depois também. O Pérez, só para colocar junto, foi muito bem em termos do que ele fez na pista, né? De resultado não tanto, o que mostra o que o Pérez vem sendo esse ano. A gente sabe que ele tem talento, mas as coisas não encaixam. E tem que encaixar se a Red Bull quiser ser a campeã de equipes também, não só o Max, né? Com o título de pilotos. E o Russell, Norris, nós já falamos, sensacionais, e o Alonso também, né, um cara que volta depois de 2 anos e segue tirando tudo que o carro tem, se não mais. Então, um cara que realmente tem muito talento e é bom no meio de tanta garotada, tem o Hamilton, que lidera o campeonato, e tem o Alonso, que depois de um início também não muito bom, agora toda a corrida a gente tem ele como um ponto alto, né? Porque ele realmente está mostrando aí porque que todo mundo fala tudo que fala dele. Exatamente, concordo. E eu reitero, é bem o que o Jonas fala, né? O maior piloto de todos os tempos a gente já sabe porque são números. O melhor é muito subjetivo. E para mim o Alonso tá, para mim, no meu top 3 de melhor piloto de todos os tempos. E aí reitero ainda mais o que o Jonas fala. Os 2 títulos do Alonso não
faz jus ao que o Alonso é bom. Não faz, de verdade. Por mais que ele tenha sido traiçoeiro, tive todos os problemas, mas analisando a pilotagem dele, para mim é fantástica. Dentro da pista, né? Sem a politicagem, eu concordo com você. Exatamente. Exato. Dentro da pista, tô falando dentro da pista. Ó, gente, antes de eu falar a gente vai falar muito rápido aí dos últimos 10, né? Mas antes eu queria fazer um levantamento aqui fazer um time no meio aqui, porque é o seguinte, houve muitas paradas com problema, né? Diversas paradas foram mais lentas. Isso a gente tem visto até com certa frequência. Então a Red Bull errou, se eu não me engano, o Leclerc também teve uma parada lenta. Foram várias paradas lentas que aconteceram nessa corrida e nas anteriores. E assim, a gente sabe também que houve uma mudança na regra, né, do pit stop. Agora eles têm, se eu não me engano, 1 décimo e meio entre a última pistola sair do parafuso do carro, né, da roda, e ele tá no chão. Eu acho que os mecânicos ainda não estão muito adaptados nessa maneira, né? Eu acho que eles têm que desacelerar para ir mais rápido nesse pit stop. Você não acha não, Jonas? Você não acha que tem a ver essa mudança de regra com os pit stops com problemáticos? Eu acho que tem tudo a ver a mudança de regra, e eu acho bem tosco eles mudarem a regra no meio do campeonato. Eu acho que não tem nada a ver, eles podiam deixar pro ano que vem. Pra que fazer isso? Já tava assim, não era uma coisa que era completamente insegura, porque a Red Bull tá fazendo mais rápido, sorte deles. Sorte não, competência deles. Eu não achei legal eles trocarem a regra no meio do ano, não. Se fosse alguma coisa com a questão da segurança, eu concordo, mas isso não teve nada a ver. Pra mim isso foi punição, porque a Red Bull tem um sistema melhor que as outras. Então, eu achei... Foi artifício pra mim, o esquema da segurança nesse caso pra mim foi artifício. Eu achei bem, bem zoado, e aí tá fazendo isso, um show de erros aí. Já teve muitos em Monza, em Spa, que foi a primeira vez que era para ter rolado, né? Depois da mudança, não teve, porque não teve corrida, mas aí em Monza teve corrida, teve uma porção de erros, nessa também teve uma porção de erros, e os pit stops que a gente está acostumado a ver em 2 segundos, tá tendo tipo 3, 2.8, 3,5, foi por causa dessa mudança da regra, assim, até o povo se acostumar, vai demorar um pouquinho, a gente vai, eu acho que continuar pelo menos nas próximas corridas aí, sei lá, 2, 3 corridas ainda vendo muito, muito erro por causa dessa mudança aí, essa mudança tosca. Não gostei, Fórmula 1. E pro ano que vem vai ser um pouco diferente também, porque o carro vai estar mais pesado, o aro do pneu vai ser diferente, vai ter bastante. Mas não é que não saindo diferente, se tivesse mudado, que vai ter calota e tal, no pneu, né, por causa de aerodinâmica e tal, é outra coisa, mas mudar uma regra assim, é tipo você instituir o VAR no meio do campeonato brasileiro, sabe? Teve 20 rodadas sem VAR e 20 rodadas com VAR, sabe? Não faz sentido, tem que ser justo. E isso mas do jeito que tá rodando, o VAR no Brasileirão, eu vou te falar que era melhor não ter o VAR, viu? Porque, tudo bem. Mas eu achei injusta essa mudança. Isso me deixa bravo, porque eu achei injusto. Tá certo. Yuri, quer comentar um pouquinho sobre essa mudança da regra, essas paradas mais lentas, essas atrapalhadas que tá acontecendo? Então, nessa prova teve muito disso mesmo. Eu também acho que tem tudo a ver com a regra que foi mudada. Eu não concordo também de ter sido mudada no meio do ano, e claramente foi para frear um pouco do quão boa que a Red Bull tava com as suas trocas. Eles, se a Red Bull tivesse com o 4º melhor carro do ano, jamais que eles teriam feito isso só para freá-la, né? Foi algo visando mudar um pouco essa disputa do título, né? Eu acho que a intenção foi deixar mais justo, porque eles eram muito bons, mas toda equipe busca ser a melhor também, né? Então eles estão lá para isso, e as equipes querem ser o mais rápido em tudo, não só na pista, mas na troca de pneu também. Então, né, como o Jonas falou, mérito deles. E um comentário que eu vou fazer agora surgiu de um meme, porque já é a segunda prova do ano que o Hamilton tem problemas com o botão mágico lá do freio, que ninguém entende direito o que é, mas é um sistema que só a Mercedes tem e que ajuda em certos momentos de frenagem. E foi por essa razão que ele saiu da pista lá em Baku, tentando passar o Pérez, que nós citamos aqui, e ele disse que foi por isso que ele acabou batendo também lá no mecânico sexta-feira, quando ele foi parar. Então, assim, se a FIA, se a Fórmula 1 estão
preocupados com coisas que causam acidentes, ela tem que olhar também para esse botão mágico real. Exatamente, concordo plenamente. Não, sem tirar nem pôr, já que é para falar de segurança, então vamos ver um caso, um recurso que tem causado acidentes, né? O Hamilton podia ter batido no muro, naquele caso aqui tinha uma área de escape gigante, não ia acontecer nada, mas, por exemplo, ele atropelou o mecânico que estava segurando o macaco. Então, ali é realmente muito, muito sério. Concordo com você. Dois comentários rapidinho. Pesquisaram deixar mais justo, para mim deixou injusto. E a mágica da Mercedes é do Voldemort, né? É do mal. Bom, não dá pra saber, porque assim, de todas, se ele usou e todas deu certo, só deu em duas, então isso aí não tem como. Mas tem causado problema. Tem causado problema. Harry Potter não tá envolvido nisso aí, não. É do mal, do Voldemort. Tá certo, então. Então tá bom, é do seu Valdemar. Então vamos lá. Falando agora dos últimos 10 aí, né? Que terminou com Lance Stroll, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Giovinazzi, Tsunoda, Mazepin e quem não concluiu a corrida foi o Latifi e o Schumacher. O Stroll tomou punição, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas ele causou 2 acidentes. Um com o Vettel lá que ele tocou, ele, não sei se... Ali foi 50-50, mas depois, se eu não me engano, ele teve um encontro ali, que eu acho que com o Leclerc, então ele tomou 2 pontos na carteira, vai tomar 3 posições, então ele foi punido aí nessa brincadeira aí que teve, né? Mas correu ok, tava lá e tal. O Vettel eu achei que correu mal. O Gasly correu bem, mas foi uma das pessoas que apostou em manter, né? Então acabou ficando. O Ocon eu achei que correu mal. Leclerc é outro que optou por manter com o pneu de pista seca, que foi lá para trás. O Giovinazzi, tudo certo. O Tsunoda, para mim, foi o pior de todos. Correu mal pra caramba. Eu tava até vendo aqui, ele largou em 12º e na primeira volta ele tava em último. Eu não sei o que aconteceu, mas olha, o Tsunoda, tô de saco cheio desse japonês também, não aguento mais. Mazepin, ok, tá lá, e o Latifi e o Schumacher não concluíram. O Schumacher abandonou praticamente na segunda volta. Não, segunda volta não, deixa eu ver aqui, ele completou ele na volta 32. Bom, é isso. Passo pro Yuri agora para falar desses 10. Beleza, eu começo pelas Aston Martin. Em 2 momentos eu achei que elas iam se dar bem. O Stroll, quando no início ele tem uma bela largada. É verdade, porque, assim, ele largou muito bem, tem razão. Porque assim, em 2 provas no ano, por mais que só uma valeu, o Vettel pegou pódio, né? Sim. Por mais que só uma tenha permanecido para os registros históricos. E eu tô esperando, não pódio, mas um top 5 do Stroll, porque ele não é brilhante, mas ele também não é tão horroroso assim quanto se pensava que já ele foi, fosse. né? Então, assim, em pelo menos uma corrida no ano ele dá uma boa, como no ano passado ele fez pole até. Então, assim, em algum momento ele faz uma prova boa. Ele não fez ainda esse ano nada que você fala, nossa, olha, bom, hein? Ele não foi citado em nenhum bom momento. A melhor posição dele é o 7º lugar. Então eu tô esperando a prova que ele vai ser um 5º, assim, sabe? Eu nem tô pedindo muito. Um 5º tá bom. E eu pensei que talvez viria na Rússia, porque ele fez uma boa largada, só que não foi. E para completar, além de não ser, ele no final se encontra com o Vettel, né? Porque ele parece que não viu o Vettel, ele dá uma fechada e depois bate com o Gasly também, e aí toma punição. Ele tá com 8 pontos, se ele chegar a 12 ele é suspenso de uma prova, então tem que ficar de olho nisso também. E o Vettel, nossa, quando choveu e eu vi que ele foi um dos primeiros a pôr pneu intermediário, eu falei, nossa, eu quero ver o Vettel no pódio. E não rolou, ele nem pontuou. Então, nesses momentos, eu achei que talvez eles iriam bem e não foram. E eu não resisto, eu preciso também falar, igual o Marcão falou, o grande japonês Yuki Tsunoda, grande só na palavra, né? Porque ele é muito pequeno. Tá enchendo o saco mesmo. Ele começou muito bem, fez uma corrida maravilhosa de estreia. Todo mundo falou, uau, legal, beleza, vamos lá. E não fez mais nada de bom, porque de ruim ele fez muita coisa, né? Até ele mesmo ficou surpreso que a AlphaTauri deu mais um ano para ele vai estar no grid no ano que vem. No meio de tanto jovem bom, como a gente tanto repete, acaba ficando ainda pior quando ele vai mal, né? Porque já teve época que, nossa, ele no grid, quando tinha Palmer, quando tinha o Gutierrez, tudo bem, mas hoje fica pior ainda, né?
Então, ele é um cara que tem que ter... Ele, provavelmente, desses três, ele seria o melhor, viu? Entre o Palmer e o Gutierrez, ele seria o melhor. Se você colocar o Vitor Antônio Liuzzi, então, pelo amor de Deus, aí... A gente treinando certinho também, acho que chega nisso, lá né? também. Então, eu espero que o ano que vem dele seja melhor, porque senão aí já vai pra Fórmula E, vai pra Super Fórmula, sei lá o que faz. Beleza, então. E aí, Jonas, tua vez? Eu não tenho muito pra falar do resto dos 10 e baixo aí, né? Eu acho que até Lance Stroll fez uma boa largada, mas eu achei que a corrida da Aston Martin foi desastrosa em quase todos os sentidos. Eu acho que eu tinha muita aposta neles esse ano, tá me frustrando muito. Só valeu porque agora vai ter o filme de James Bond e eles fizeram um vídeo legal com os carros lá do James Bond. Eu acho que essa é a única coisa que eu vi de bom neles no final de semana. E de resto, eu acho que eu tenho um pouco para falar do Leclerc, que ele, da história da chuva, ele foi, acho que, o maior prejudicado de todos. Ele estava lá perto do Sainz até, né? Tava mais para frente, tava acho que entre os 6 primeiros, acabou ficando em 15º. Eu acho que quando a chuva caiu, ele errou também, aí teve que dar ré, sei lá o quê. Ele acabou sendo quem riscou mais e mais prejudicado. Não riscou mais, eu risquei tanto quanto os outros, mas foi maior prejudicado. De resto, eu não tenho muito para falar, não. O resto, eu sinceramente não vi. E eu tenho. Tem mais uma coisinha: o piti do Gasly no sábado, que ele ficou muito bravo, e se manteve no domingo. Essas horas aí que o Helmut Marko não vai dar vaga para ele na Red Bull, mas nem ferrando ele com esses piti. Tem mais um piloto aqui que eu lembrei, que eu quero comentar, que é o grande Antônio Giovinazzi. Ele nós temos uma vaga para o ano que vem só, e é justamente a vaga dele. E se ele tinha alguma chance de mostrar serviço nessas últimas provas, ele não vem usando isso, né? Um outro final de semana ruim, ele é aquele piloto que, assim, eu sempre falo isso, para um segundo piloto de uma equipe de final de grid tá bem pago. Só que ele já é isso há um bom tempo, então eu acho que tá na hora de tentar algo novo, e pela recente performance dele aí, parece que não vai ter chance mesmo, parece que vem outro cara. Se fala lá do chinês lá da F2, que eu acho um bom piloto, se fala do Nick De Vries, se fala do Nick De Vries, que foi campeão de uma temporada estranhíssima lá da Fórmula E, que todo mundo poderia ganhar, mas enfim, acabou que ele foi, né, o grande campeão, ele que é holandês, então quem sabe isso quer dizer também que um holandês será campeão da Fórmula 1 também. Verdade. Bom, e é isso aí, encerramos aí a nossa análise da corrida com, enfim, tudo que tinha que acontecer. Para quem achou que ia ter 20 minutos esse podcast porque a corrida ia ser a mais chata do ano, acabou se tornando uma das melhores. Com tudo que tinha que não acontecer, aconteceu, com muito drama, muita emoção pro lado de quem venceu e também pro lado de quem perdeu. E é isso aí, vamos agora pro piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida, que tem bastante informação, né? Vou começar com o Yuri, que é o nosso convidado aí, nosso convidado que está no Canadá. Vamos lá, Yuri, piloto do dia para você, no GP da Rússia. Olha, o meu piloto do dia vai para Lando Norris, porque apesar de ser do dia, né, ele também fez a pole sábado e foi incrível, e no domingo ele foi passado lá na largada, é bem verdade, uma ótima manobra do Sainz, mas ele recuperou e iria ganhar se não fosse a chuva, e ele poderia ter ganho com a chuva se ele parasse, só que ele teve coragem de falar que ia seguir, e olhando, né, como eu já falei, olhando para o céu e para a pista, ele sentiu que dava, e teria dado se a chuva não tivesse ficado do nada muito pior. Então não tem como culpar ele, e ele ganhou pelo voto popular também, e ganhou o meu voto pessoal também de piloto do dia no Grande Prêmio da Rússia. Muito bem. Jonas, piloto do dia para você. Tá difícil esse, né? Não, acho que esse tá fácil. Eu concordo com o Yuri, concordo com o amigo internauta, que é o Lando Norris. Eu acho que foi impecável o final de semana dele. O final, ficar na pista, como eu falei, né, antes, muita gente achou, ele não foi esperto, tal. Para mim, foi justamente o contrário, foi a ousadia que um campeão precisa. E eu não tenho nem mais nada para falar. Ele já deve ter ganhado piloto do dia daqui da gente já várias e várias vezes no ano, e deve ganhar mais ainda.
Muito bom. Meu piloto do dia, obviamente, Lando Norris. Não vou nem me estender muito, porque vocês já falaram e todos nós já falamos tudo que tinha que falar. Piloto do dia, Lando Norris, porque sim. Vamos lá, roda presa, Yuri. Quem foi o roda presa ou o que foi a roda presa desse fim de semana para você? Eu vou de Lance Stroll, por uma razão que a gente falou faz uns poucos minutos aqui, né? Ele largou bem, então, hoje parece que vai. E, além de não ir, ele se envolve em 2 acidentes que, assim, não era para ter rolado, e o fato de ter rolado no fim dá uma imagem de que ele não estava mais com foco, não estava mais atento, principalmente do Vettel. Ele fecha o Vettel sem ver que o Vettel tá ali. E o Vettel com o mesmo carro dele, o Vettel colega de equipe. E aí ele toma punição e tá em 8 pontos, sendo que 12 é o limite dele ficar de fora de uma prova, que é algo que não deve rolar, mas pode rolar. Então, eu poderia ir para um outro caminho aí, que eu não vou falar, porque eu acho que vocês podem ir, então eu não quero estragar, mas eu vou mesmo de Lance Stroll. Ok. Jonas, roda presa para você. Eu vou aumentar um pouco o Stroll para Aston Martin. Eu acho que foi um final de semana bem ruim. Eu não vi nenhuma característica muito boa na equipe, apesar do Lance Stroll ter feito uma volta boa, mas eu acho também mais porque a pista estava secando, ali naquele final ele deu sorte de trocar na hora certa, deu sorte ali, sei lá, do Hamilton dar um toque no muro ali no final de semana. Eu acho que e o Vettel também ficou lá atrás a corrida toda, trocou pneu, ficou em 12º, todo mundo ganhou um monte de posição, ele acabou ficando lá atrás. Acho que foi um final de semana bem ruinzinho da Aston Martin. Ok. Minha roda presa vai para Yuki Tsunoda. Não engulo o cara se largar em 12º e cair para último na primeira, segunda volta. Não desce. Roda presa, Yuki Tsunoda. Quando eu vi aquilo, quando eu vi ele lá em último, eu falei, já sei que é roda presa. Não vou nem pensar. Não vou nem pensar, não dá. E agora é a parte que tem várias decisões aí. Qual é a zebra para você, Yuri? Quem foi a zebra da corrida do GP da Rússia? Perfeito. É uma zebra extremamente positiva. Eu vou de Max Verstappen, né? O cara decide pegar todas as punições possíveis para trocar vários componentes do seu motor e, né, fast forward, né, você vai para o fim e o cara tá no pódio em segundo lugar. Então, uma zebra extremamente positiva, pode render título para ele, porque o resultado poderia ser muito, muito outro. E só para falar, a minha outra opção de roda presa teria sido o que a Mercedes foi com o Bottas, que eu não falei porque eu achei que vocês poderiam ir. Mas como ninguém foi, eu só vou citar aqui como um bônus. Menção honrosa. Menção desonrosa. Tá certo. Jonas, zebra pra você. Olha que não faltou, hein? Zebra não faltou. Então, né, a roda presa minha podia ser tipo a chuva e tal. Tem vários alguns fatores que eu podia falar, mas acho que eu vou com o Yuri também. Se você olhar na classificação no sábado, que o Verstappen nem correu na classificação e ela ganha em último, o cara tá em segundo, zebraça, mesmo estando com a Red Bull. Até porque também, como a gente falou, o meio da corrida dele pra frente não foi legal. Então a chuva embaralhou, ficar essa zebraça e tá ali tomando um champanhezinho no final da corrida. Tá certo. Olha, zebra tá difícil, porque eu poderia falar que foi o grande prêmio da Rússia como um todo, porque tudo que aconteceu e não aconteceu nos outros anos, eu acho que é uma zebra sim. O Verstappen é uma zebra sim. A não vitória do Norris também foi uma zebra, mas eu acho que tudo isso só foi possível por conta da chuva nas últimas 6 voltas. Então a zebra para mim foi a chuva que trouxe o segundo lugar do Verstappen, a não vitória do Norris, a 100ª vitória do Hamilton. Para mim, a zebra que causou todas as outras zebras, que desencadeou isso, para mim foi a chuva a chuva nas últimas 6 voltas, o drama da chuva que aconteceu e que foi maravilhoso pro campeonato. O esporte é isso mesmo. Beleza, então, vamos lá. Agora eu passo pro Jonas para me passar aí, nos atualizar com a classificação de pilotos e construtores. Beleza, a classificação de pilotos, a gente teve uma nova mudança no primeiro lugar. Lewis Hamilton voltou a assumir a liderança com 246,5 pontos. A gente teve que ficar falando e meio até o final do ano. Em segundo lugar, o Max Verstappen está com 244,5 pontos, ou seja, só 2 pontos separam o primeiro e o segundo.
Aí em terceiro agora temos o Bottas, que, né, teve essa sorte toda nesse grande prêmio, acabou se mantendo em terceiro com 151. Em quarto, Lando Norris com 139. E em quinto, Sérgio Pérez com 120. Em sexto, Carlos Sainz com 112. Olha, ele já tá meio que entrando nessa briga aí. Em sétimo, o Charles Leclerc com 104. Em oitavo, o Ricardo com 95. Marcou um montão de pontos nessas últimas duas corridas. Deu uma bela subida. Tá ali também já querendo entrar na briga ali com o Leclerc. Em nono, Gasly com 66. Em décimo, Alonso com 58. Belo campeonato do Alonso. Em décimo primeiro, o Esteban Ocon com 45. Em décimo segundo, o Vettel com 35. Em décimo terceiro, o Stroll com 24. Em 14º, Tsunoda com 18. Em 15º, o Russell com 16. Eu acho que o Russell chega na frente do Tsunoda no final do campeonato, hein? Também acho. Também acho. Em 16º, Latifi com 7. Em 17º, o Raikkonen com 6. Marcou mais uns pontinhos agora ali. Também talvez consiga brigar aí com o Latifi. Em 18º, o Giovinazzi com 1. Aí 19º, 20º, 21º. 19º, Mick Schumacher. 20º, Kubica. E 21º, Mazepin, que ainda está atrás do Kubica. Os dois têm 0 pontos. É incrível ver o Kubica na frente do Mazepin, que só teve 2 corridas. É fantástico isso, eu adoro. Gosto muito, me alegra. Classificação de construtores, Jonas. A classificação de construtores, a gente tem a Mercedes, que aumentou bem a distância para a Red Bull, está com 397,5 pontos. Red Bull é a segunda com 364,5 pontos. Em terceira, a McLaren com 234. Em quarta, a Ferrari com 216,5 pontos. A McLaren também deu uma distanciada boa da Ferrari aí. Em quinta, a Alpine com 103. Em sexta, a AlphaTauri com 84. Em sétima, a Aston Martin com 59. Em oitava, a Williams com 23. Em nona, a Alfa Romeo com 7. E em décima, a Haas com 0. A gente já tinha falado, eu acho que vai dar Mercedes e Verstappen. Eu tô cada vez mais achando isso. Pois é, mas o Hamilton tá na frente. Então, dependendo da constância que ele se manter, pode ser que seja. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Tá bem interessante. Mas Mercedes na frente, eu acho que já tá... Não vou dizer mais do que garantido, porque enfim, né? Vai saber o que pode acontecer. Mas que tá muito mais confortável e encaminhado, isso aí é sem dúvida, né? Beleza, culpa de então. Sérgio Pérez, isso aí. Culpa de Sérgio Pérez, exatamente. Mérito de Sérgio Pérez, a Mercedes está na frente. Aí depois a Mercedes manda um champanhe para ele lá para ajudar a comemorar o título. Bora lá então. Apostas para o GP da Turquia. Yuri, com você. Me diga, pole, primeiro, segundo e terceiro. Olha só, cara, eu vou de Hamilton, eu vou de Hamilton pole e de vitória. Acho que, não sei, é mais pela narrativa que eu quero criar. Eu acho que o Max ganha, só que eu quero que seja mais difícil, então vamos dar mais uma corrida pro Hamilton ir bem, para ele estender a sua liderança aí, para que a virada do Max seja algo sensacional depois. Eu acho que ele vem em segundo e eu vou dizer o Pérez terceiro, o que seria só o seu terceiro pódio no ano. A gente falou que o Sainz já tem 3, então assim, olha como ele realmente não tá bem. Realmente é uma aposta isso. E eu vou de Pérez porque ele ganhou lá na Turquia no ano passado. Não foi nesse circuito, mas num layout diferente, mas foi no país. Então eu acho que ele vai bem também pela margem. O Pérez ganhou não foi na Turquia. O Pérez ganhou no anel externo, em Bahrein. Na Turquia, ele ficou em segundo e ele ultrapassou o Vettel na última curva, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Ele ficou em segundo ou terceiro. Foi muito bem nessa pista mesmo. Mas não foi aí que ele ganhou. Ele ganhou no anel externo. Sim, eu acabei confundindo essas duas pistas, porque foram duas. Mas de fato, ele foi muito bem. Ele foi muito bem com a Racing Point. Ele chegou em segundo ou terceiro, se eu não me engano. Foram duas que foram colocadas naquele negócio lá de serem canceladas, então tiveram que pôr várias. Então isso acaba acabando com o meu motivo, mas não com o meu palpite. Em algum momento ele tem que voltar para o pódio. Então o meu palpite é Hamilton, Verstappen e Pérez. Beleza, então. Hamilton, Verstappen e Pérez. Distância, o Hamilton toma distância então no campeonato. Quem é o pole? Hamilton também? O Hamilton também é. Maravilha. Jonas, para você, pole, primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que o pole vai ser o Verstappen e ele vai ganhar. O Hamilton vai ser o segundo e eu também aposto no Pérez, que eu acho que também vai bem nessa pista. O Pérez em terceiro. Eu acho que o Pérez só foi terceiro naquela pista porque ela estava extremamente ensaboada e circunstancialmente ele estava lá. Eu acho que o Verstappen vai ser o pole e a corrida vai terminar com Verstappen, Hamilton e Norris. Acho que vai ser isso. Norris está em excelente fase. E se os dois se encontrarem no meio do caminho, primeiro e segundo, o Norris ganha. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Beleza, então. E agora,
finalizando o podcast, vamos falar da dica do dia, que não tem como ser outro, né? E aí eu vou deixar praticamente 100% pro Jonas e pro Yuri, porque eu ainda não vi, infelizmente. Eu estava de férias, tirei umas fériasinhas no meu trabalho, então aproveitei para não fazer nada, inclusive não ver filmes. Que não é nenhum esforço para mim, porque eu já não vejo filme mesmo. Então vamos lá, Jonas e Yuri com vocês, dica do dia. A dica do dia dessa corrida, desse final de semana, na verdade não saiu esse final de semana, saiu faz pouco tempo, é o filme que chama Schumacher, é um documentário com a trajetória do heptacampeão mundial de Fórmula 1, foi lançado pela Netflix no último dia 15 de setembro, é um documentário daqueles estilo clássico, com entrevistas com muita gente, eles entrevistam pilotos como o David Coulthard, como o Mika Hakkinen, que foi rival dele, o Damon Hill, e aí tem umas entrevistas com os pilotos estranhos, tipo o Weber, que não tem nada a ver, mas aí tem entrevista também com muito dirigente da Fórmula 1 na época, o Flávio Briatore, tem com o Bernie Eccleston, com o Jean Todt, e com a família dele também. Tem entrevista com a Corina, que é a mulher dele, e com o Mick Schumacher, que é o piloto atual Mick Schumacher, filho dele, e com a Gina Schumacher, que é a filha dele. É bem legal essa parte das entrevistas. Eu achei que ficou faltando algumas coisas, a gente pode comentar mais, mas e também no filme eles não contaram qual é o estado de saúde atual do Schumacher, eles deram dicas de que ele realmente aparentemente está vegetando, por algumas palavras da Corina e do Mick Schumacher, né, que era alguma coisa que, geralmente quando eu falo de Fórmula 1 e falo dele, geralmente me perguntam, como é que tá o Schumacher? Eu não sei, né, eu acho que a resposta a resposta de todo mundo, eu não sei. Eu não sei, porque eles não divulgam informações direito dele. Eles falam até porque não divulgam informações, que ele sempre foi uma pessoa mais reservada, mas tem algumas partes bem legais no filme em geral, mas teve muita coisa ali que eu não gostei. Eu acho que eles amenizaram aquele pedaço que a gente falou até antes, hoje, no podcast, que eles falaram que ele bateu de propósito, amenizaram muito. Eu acho que passaram muito rápido a sequência dele do Hepta, só falaram no finalzinho muito passando, e focaram muito na carreira dele da Benetton, na estreia dele, e depois na primeira parte da Ferrari, até o acidente que ele teve, que ele quebrou a perna e tal, e eu acho que faltou também entrevistar algumas pessoas ali que para mim são importantes. Teve o Ed Vine, por exemplo, entrevistado, mas não entrevistaram nem o Rubinho e nem o Felipe Massa, que eu acho duas pessoas importantes da carreira dele. E também o Alonso, por exemplo, que é um cara que acabou ganhando dele no final da carreira. Eu acho que faltou muito. O Rubinho pode ser que ele não quis entrevistar, né? Não dá pra saber, assim, né? Não dá pra saber, mas eu acho que ele foi chapa branca demais no documentário. Eu acho que, passaram muita mão na cabeça do Schumacher, na questão do acidente, bater no povo e tal, mas ao mesmo tempo mostrou aquele lado que ele, na época da Ferrari, que a Ferrari tava pra trás, mostrou que ele ficava, das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite do circuito, mostrou imagem das duas Ferraris correndo em Mugello, já no pôr do sol, quase sem luz. Eu falei, mano, que incrível, foi lindo essa parte, mas eu achei meio chapa branca, não sei qual é a opinião do Yuri. Eu super concordo contigo, é o grande problema dessa leva de documentários, que a família prova que depende deles, que o cara pode controlar o que está sendo falado, né? Não no caso do Michael Schumacher, mas o do Michael Jordan, por mais sensacional que seja, foi assim também, né? O cara controlou o que ia sair ou não. Então, realmente falta coisa. O Jonas falou... E só, sem atrapalhar, pode ser isso também, tá? Pode ser que a Corina não quisesse que o Schumacher, que o Rubinho fizesse algum comentário. Tem esse detalhe também. Pode ser também, mas acaba faltando, né? O Jonas foi super perfeito. Falta sim, é isso que eu tô falando. Uma pena que não teve o Rubinho, mas tem que levar em consideração. Será que o Rubinho não quis? Será que a Corina não deixou? Será que não foram atrás dele? Porque assim, enfim, não vou defender Rubinho nem nada, não é esse ponto, mas eu acho muito difícil um cara que é comunicador como o Rubinho, né, que é um cara comunicador como nós, assim, eu acho que ele não se recusaria em falar de um documentário de um cara que, tudo bem, ele teve suas mágoas, mas eu já vi em outras entrevistas o Rubinho, né, em podcasts, que ele tem um carinho pelo Schumacher, sim, né, ele teve ali um momento que ele achou que deveria, que não deveria, ele tem a mágoa dele, mas tudo bem, mas dá pra ver que ele fala com bons olhos, fala com certo carinho dele. Eu acho difícil ele não querer, né? Eu só levanto esse ponto, é só o ponto que eu queria levantar. Mas pode continuar. O Jonas fala bem, né? Assim, eu gosto de levar as coisas como elas são. Então, esse foi 2 horas sobre o Schumacher, dados pela família Schumacher, né? Mas, assim, o que teria que ter sido como
uma obra sobre a carreira dele mesmo, realmente falha em grandes partes, como o Jonas falou. Você não só não tem entrevista, você não citar dois nomes de Rubens Barrichello e de também Fernando Alonso é extremamente grave, porque um foi o cara que deu mais polêmica com o Schumacher e o outro foi o cara que acabou com o domínio do Schumacher. E você não citá-los, você não ouvir o nome dos caras é absurdo. E tem outras coisas graves também, como o próprio Flávio Briatore fala como chefe de equipe da Benetton, mas ele não fala como chefe de equipe da Renault, que foi bicampeã com o Alonso, que é extremamente grave e de um ponto de vista jornalístico é super legal. O cara que estava do lado do Schumacher agora está contra e tira, entre aspas, 2 títulos dele, né? Então isso foi ruim. Quando ele bate e ele quebra a perna, eles não citam que ele quebrou a perna e que ele ficou fora de várias corridas, eles só mostram ele batendo. Então tem algumas coisas que você fala, os buracos, né? Que é ruim até para a questão histórica do projeto, né? Exato. Porque assim, uma coisa. Para quem sabe tudo, fica fácil porque nós sabemos. Para quem não acompanha a Fórmula 1, mas quer ver porque quer, né, saber mais sobre a figura Schumacher, vai ter dificuldade de entender, passa tudo muito rápido. E, por exemplo, eles falam da rivalidade com o Rio em 94, eles não falam em 96, eles não falam nada sobre 96, eles só falam de 97 com o Villeneuve. E essa parte é a primeira grande polêmica que o Schumacher tem, né? Quando ele batia nos outros caras. Eles tratam isso de forma branca, como o Jonas falou. E a segunda grande polêmica dele foi os anos de domínio pela Ferrari, quando o Barrichello não, né, podia brigar com ele, quando o Barrichello entregava posição para eles nem tocam nisso. E não só nisso, eles falam de quanto tempo demorou para ele finalmente ser campeão pela Ferrari. O ponto alto, eu acho também, que é como ele teve que dar duro para isso, conhecer os mecânicos, ser o cara e não simplesmente guiar e esperar que o carro fosse ótimo. Não, ele realmente trabalhou duro, isso foi incrível. Mas depois que chega nesse nível, eles não mostram o 01, 02, 03 e 04 que ele ganhou também. Eles só mostram 00. Então tem várias falhas, mas para quem ama a Fórmula 1, vale a pena ver. Vale a pena assistir, sim. Eu só concluindo tudo, eu acho que a Ferrari teve essa dominância também em todos aqueles anos, obviamente com a ajuda do Rubens Barrichello. Eu acho que ele era um ótimo assistador de carro, e como o Marcão falou, ele é comunicativo, às vezes com a orientação ali, vamos deixar de falarem, se chegarem e falarem real. A gente tá fazendo um filme nesse estilo, vamos deixar as polêmicas de lado, falar da parte boa da relação entre vocês. Ele falaria, velho, ele não tem por que ficar... Exato. E mesmo se ele falasse mal, eles podiam editar fora, sabe? Tipo, não faz sentido. Não entrevistar o Rubens Barrichello, que foi uma das pessoas que ajudou o Schumacher, vamos tirar as polêmicas de lado, de deixar passando, mas que ajudou o Schumacher a ser heptacampeão mundial, você cortar o cara, que foi talvez o companheiro de equipe dele por mais tempo, ele foi mais tempo que eu acho que o Irvine foi. Ou mesmo tanto tempo. Foi sim. Então, eu acho despropósito. Eu acho que, como um documento histórico, o documentário deixa muito a desejar. Mas, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Schumacher, vale a pena assistir, sim. Legal, muito bom. Eu só trazendo um pouco a polêmica de uma pessoa que não viu o documentário levantando uma polêmicazinha. Eu tendo, ninguém me confirmou nada, é baseado com os conhecimentos que eu tenho do dedão do meu pé. Mas assim, tendo como visão aquilo que a família do Schumacher revela de informações de como está o estado de saúde do Schumacher, sabe? Eu acho que eles querem imacular a imagem do Schumacher em bom estado de saúde. Eu entendo um pouco essa parte, mas eu acho que eu não concordo. Eu acho que é meio que uma opinião minha. Eu acho que a forma que a família, em especial a Corina, reserva e guarda os segredos de como está o estado do Schumacher, eu acho que de uma certa forma é até uma falta de respeito com os fãs que querem saber como ele tá. Tipo, a gente sabe que ele tá vegetal, mas e aí? Ele pisca o olho, ele responde, sabe? A gente, tantos anos sem saber, acaba matando uma pessoa, né? A gente só lembra do Schumacher hoje, nos momentos, porque fala assim, é verdade, ele tá lá. Acaba não lembrando tanto das glórias. Vou dar um exemplo parecido, né, que foi uma situação
semelhante, mas que com uma superação muito grande, que foi o caso do Zanardi, que sofreu um acidente muito grande, perdeu as pernas, mas se mostrou, se deixou mostrar e depois teve outras conquistas muito grandes. São duas coisas meio díspares, porque um voltou a fazer alguma atividade e também está numa situação delicada agora. Mas o Schumacher, desde que teve o acidente, a gente não sabia nada. E não tem quem tire isso, sabe? Pouquíssimo, eu acho que se 10 pessoas sabem o estado de saúde dele, é muito. E eu acho que por conta desse protecionismo extremo, sabe, esse resguardo extremo, eu tendo a dizer que eu acho que foi a família do Schumacher que não quis pegar essas informações com outros que poderiam dar um mínimo de polêmica, um mínimo de entrelinhas e deixar algo tão chapa branca como foi, né? Mas eu não vi documentário para dizer, né? O próprio Rio, só para pincelar de forma rápida aqui, o próprio Rio fala que se ele precisasse bater no Schumacher para ele ganhar, que ele provavelmente bateria. Então, mesmo os caras que eles entrevistaram, na parte de maior polêmica que eles abordaram, você vê que mesmo assim eles pegaram uma aspas que faz o Schumacher parecer bom, menos vilanesco, porque o outro diz que iria fazer igual. E eles não falaram também com o Villeneuve. Eles só pegam entrevistas antigas. O Villeneuve eu até concordo, porque o Villeneuve é meio desbocado e fala umas merda mesmo, sabe? Eu acho que ia ser perda de tempo, porque o Villeneuve, ele ia soltar uma merda, ele ia falar uma merda. O Villeneuve é zoado nessa parte. Mas ainda assim eu achei que foi uma baita passada de pano. E se você for ver no final, nossa, a gente tá metendo pau no documentário aqui, eu vou falar uma palavra muito forte. Acaba sendo meio desonesto com a história do Schumacher. Entendi. Sim. Beleza, então. Se você concorda ou discorda, assiste o documentário Schumacher e deixa nos comentários o que você pensa aí sobre o documentário. Concorda com esse pessoal? Discorda? Eu vou assistir depois, vou ter minha própria opinião. Só fazer o serviço completo, tá disponível para quem quiser ver na Netflix. Né? Sim, verdade. Pra quem tem assinatura da Netflix, que tá super caro, mas se você tiver assinatura da Netflix, tá lá, você pode assistir pela Netflix, tá, gente? E a última lá na vermelhinha. Aqui, eles tentam forçar uma rivalidade Senna e Schumacher que nunca houve, tá? Isso foi muito ridículo de ver. Eles perdem 30, 40 minutos com o Senna e 20 minutos com a era Benetton. Com a era Benetton que eu... Eles nem foram... Eles praticamente nem foram da mesma época. O Senna morreu... Primeiro que o Senna já tava... O Senna morreu já, vou dizer, no início o começo da queda do seu auge, porque o auge dele pra mim foi 92, 93. Aí ele já não tava muito bem já, né? E aí teve um acidente e morreu, então não tem nem como comparar, sabe? E os anos anteriores que eles correram, não teve competição. A McLaren tava muito mais dominante. Não tinha competição. A Williams também. Eu acho que teria, talvez, uma rivalidade entre os dois, se o Senna não tivesse morrido. Sim, era possível. Mas não deu tempo, porque a Williams estava muito forte. E no ano que o Senna morreu, a Williams não estava tão forte, a Benetton estava muito forte, então não deu tempo. Então, tipo assim, eles quiseram construir essa rivalidade dos dois, porque um dia o Senna deu uma bronca no Schumacher. O Senna dá uma bronca em todo mundo. Você não dá uma bronca em todo mundo. Até um parênteses assim, tipo, o documentário do Senna ele é bem chapa branca também para algumas coisas, porque ele lá, tal, falam bem dele, falam da segurança, mas ele tem um lado obscuro lá que não falaram dele também. Não, mas falaram do Senna, falaram muito mais do lado das polêmicas dele do que do falar do Schumacher. Do Senna ainda falam algumas polêmicas dele, que do Schumacher nem de perto chegou. Do Senna ainda fala da questão dele sempre querer ganhar, essa história da batida com o Prost tá toda lá. Que o Senna foi completamente condenável e ficou ele mesmo contrariado com o que ele fez, mas tá lá. O do Schumacher não tem isso, entendeu? É muito mais chapa branca que o do Senna. E o do Senna, se a gente for comparar, o do Senna é um filme melhor. Assim, em geral, um filme melhor. Sim. Entendi. Beleza, então, gente. Beleza. Então, quem quiser, tá lá na Netflix, na vermelhinha. Documentário Schumacher, eu acho que é imperdível, sim. Você poderia assistir. Beleza, gente? Então, vamos encerrando o
podcast dessa segunda-feira, gravando na segunda, né? Vamos divulgar na quarta, mas aí encerrando o podcast do GP da Rússia. Então eu quero passar a palavra para o Yuri, agradecendo aí a participação, com os seus conhecimentos, e novamente aí o espaço é seu, divulgue aí as suas redes sociais, o seu podcast, o seu site, o seu Instagram, a palavra é sua, meu amigo. Valeu, Marcão, valeu, Jonas, obrigado pelo espaço de novo, é sempre uma honra e um prazer estar falando aqui sobre a belíssima temporada que nós estamos tendo. Espero não ter me alongado tanto quando eu começo a falar, especialmente nessa última parte aqui sobre o documentário, mas realmente teve algumas coisas que não me agradaram ali, mas eu recomendo que todo mundo vai ver, porque é assim, né? Não é tudo que a gente gosta, mas não é por causa disso que não precisa ver, né? Você vê, tem as suas críticas e segue o jogo e tá ótimo. E vocês podem me achar no Twitter como @YuriCog, YURICOGHE. E eu tenho um site sobre Fórmula 1 aqui no Canadá chamado F1Total.ca, F1Total.ca, e no Spotify, nas outras plataformas de áudio. Tem o The Chicane Crew Podcast, que analisa todas as corridas também em inglês, então se alguém quiser dar um follow lá para ajudar, eu serei muito grato e obrigado pelo espaço de novo. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, Yuri. Jonas, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por mais esse episódio. A palavra é sua. Eu também agradeço o Marcão, agradeço muito o Yuri, um amigo já muito querido, já faz alguns anos aí. O Yuri que está no Canadá, assim como a Luísa, mas a gente ainda se fala com uma certa frequência. Todo mundo Você acessa fez a lá. piada da última vez. Eu fiz a mesma piada, né? Eu adoro a piada. Eu adoro a piada. Eu acho que só voltaria, até me desbaratinou, Marcão. Mas todo mundo acessa o site do Yuri lá, é bem legal, tem muito texto legal, informação completa, principalmente no final de semana de corrida, tem muita coisa. O Yuri faz um trabalho muito bom para quem sabe inglês, para quem quer saber, e foco lá nos pilotos canadenses também, eu acho bem legal. E eu agradeço a todo mundo, espero todo mundo depois do Grande Prêmio da Turquia, que eu acho que vai ser bem interessante, uma pista bem legal. Eu agradeço também ao Marcão e escutem a gente lá, acessem as redes sociais, nosso Instagram tá começando a bombar um pouco, então curta a gente lá e até a próxima final de semana. Muito bem, muito bem. Então vamos encerrando esse podcast. Eu gostaria de agradecer ao Yuri, gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por não ter escutado até agora. Aquele lembrete de sempre, gente, não esquece de nos seguir nas principais meios de podcast. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, procure Podiumcast que você vai nos encontrar. E se você quiser dar aquela força marota, aquela força legal, nos siga no YouTube. Siga, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, enfim, faz tudo o que tem que fazer, deixe comentários, ajude o nosso trampo que a firma agradece. Bom, gente, vamos encerrando mais um podcast. Muito obrigado, um abraço e tchau!